salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Saque Resenha. Tô aqui com meu parceiro. E aí, Pedrão? Que saudade, meu irmão. A dupla oficial. Saudade de estar aqui do seu ladinho, Me fala, gravando junto, criando conteúdo e falando do que a gente mais gosta de falar, né? É isso aí. Que é tênis. Mas hoje vamos falar um pouco de algumas outras coisas além de tênis, né? É isso aí. Dado o convidado. Até porque se alguém aqui tá acompanhando o tênis, já passou por algum conteúdo dele, né? Exatamente. Tem um cara que, assim... Obviamente, vocês já viram algum conteúdo, alguma polêmica, alguma notícia. O cara é, assim... Aconteceu, tá na página do cara. E é uma coisa que eu admiro muito. Animal. Admiro muito. Porque é um cara que ele tem um comprometimento com a audiência do tênis. Em, assim, informar no momento que acontece... Que é até invejável, né, Du? Às vezes a gente fala, pô, cara, como esse cara consegue acompanhar tanto ritmo e, velho, é puta, impressionante. Mas sem mais enrolação, senhoras e senhores, estamos aqui hoje com o Lucas, mais conhecido como Guru Bigode. É isso aí. Valeu, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. O Lucas, ou o Guru, né? O Guru, vamos falar Guru. Vamos perguntar pra ele. É Lucas, Guru Bigode ou Bigode? Então, essa já é uma das perguntas mais difíceis de responder. A galera chama de tudo aí, então o que vocês preferirem. Fechou. Guru pros íntimos, né? É isso aí. Bora então de tá Guru. bom. Cara, assim, antes de mais nada, falar que a gente conheceu o Guru há uns dias atrás, né? Numa clínica da ASICS que rolou lá na Play Tênis, que foi, aliás, um pessoal ali, né? Abraço pro pessoal da ASICS, um abraço pro pessoal da Play Tênis. Baita evento. E, cara, eu conheci o Guru, assim, de uma forma muito despretensiosa, né? Eu cheguei ali pra ele e falei, cara, muito prazer, né? Obrigado. E via que o Guru sempre repostava o conteúdo da Rede Tênis, que é um dos motivos que eu quero entrar aqui, tá? Boa. Até dando um passo pra trás. Aqui, pessoal, o motivo desse meu desaparecimento de alguns meses, 2, 3 meses, foi muito uma escolha nossa, uma escolha minha com o Du, tá? Eu decidi ficar um tempo afastado até para focar um pouco mais. Para quem não sabe, hoje eu sou head de marketing e de captação de recursos na Rede Tênis, que para mim tá sendo assim um sonho. E voltar a trabalhar com tênis, né? Para quem eu e o Du, a gente tem nossas atribuições aí das 9 às 6, né? Diariamente. A gente tem trabalho, o Du tem os filhos dele. Então, assim, a gente sempre tenta conciliar a gravação com o trabalho. Mas eu acho que para mim foi um movimento, assim, espetacular para mim, que é voltar a trabalhar com tênis. É um propósito, assim, cara, muito nobre o que o pessoal da Rede Tênis faz. Ao longo dos episódios eu vou explicando um pouquinho mais. Mas, antes disso, queria entregar aqui um kit, tanto pro Guru Bigode... Obrigado, hein? Não tava esperando. Quanto pro meu parceiro Aê, valeu. Uns recebidos aqui. Muito bom. Parabéns, Rede Tênis. Ótima contratação. Se vocês me permitem, eu queria até parabenizar primeiro o canal de vocês, né? Que eu já acompanhava antes de conhecer pessoalmente. Obrigadão, Guru. Eu acho que vocês fazem um trabalho muito legal pro tênis, né? De trazer os convidados, aproximar a galera. E esse objetivo, né? De ser tênis e resenha, né? Saque e resenha, que eu acho que é legal. Essa mistura, né? Pra aproximar mais o público da galera. E a Rede Tênis também, né? Igual o Pedrão tava falando. Eu já compartilhava... Nem de graça é a palavra, né? Mas compartilhava porque eu queria mesmo, porque para mim é um dos projetos que mais apoiam o tênis, né? Desde a base, né? Que ajuda muita gente. Animal. Então, eu não sei se a gente vai entrar nesse assunto, né? Mas eu cresci com a Naná, com o pai dela foi um dos meus treinadores. Puta, que legal. A Rede Tênis super abraçou ela e tá ajudando pra caramba, né? Muito bom. Então, um dos meus objetivos com o canal é ajudar o tênis a crescer, né? Então, é um prazer ajudar a Rede Tênis e também tá ajudando aí o canal do Saque Resenha. Incrível, incrível. Obrigadão, Guru. Eu acho que até fazendo o gancho para isso, eu vou falar como que eu e o Guru, a gente teve o contato inicial, né, ali na clínica. Eu cheguei e falei, Guru, antes de mais nada, cara, a gente se conhecendo aqui, eu queria te agradecer por sempre repostar o conteúdo da Rede Tênis, porque obviamente, né, a gente ajuda, um ajudando o outro, a gente garante esse alcance. E aí eu perguntei, eu falei, Guru, mas com quem que você fala lá na Rede Tênis? Ele falou, com ninguém, cara. Eu só reposto porque eu acredito no propósito do projeto. Aí eu falei, antes de mais nada, eu vou ter que puxar a orelha de umas pessoas lá dentro, né? Mas tudo bem. Fora isso, cara, na hora eu falei, Du, vamos bater um papo com esse cara, porque, o cara foi gente fina, assim, no primeiro minuto. Então, ao longo dos próximos episódios e conteúdos, eu vou falar bastante, pessoal da Rede Tênis, mas vamos focar aqui hoje
no nosso retorno. Boa. No primeiro episódio do ano. É isso Estamos aí. numa casinha nova aqui, que vocês viram que a gente fez um layout aqui mais descontraído. Depois vocês deixam ali nos comentários se vocês têm saudade da nossa mesa com a redinha de tênis, se vocês acham que agora a gente tá mais chique, parece um programa mais meio Ana Maria Braga, assim, onde o pessoal tá mais à de vontade. frente com o saque resenha. Eu sabia que ia ser um novo escritório mais chique e vinha até de calça jeans. Olha lá, é isso. Mas posso só fazer um outro parênteses? Desculpa Por ficar favor, interrompendo a pauta aí de vocês. Não, pô, você é convidado. Você é o convidado, Não, mas você vai eu- falar bastante Eu ainda. falo muito, vocês vão acabar me cortando, hein? Mas você entrou num assunto importante que daí você não perde o fio da meada, né? Eu acho que o tênis, tá? Minha opinião, vocês fiquem à vontade pra discordar, quem tá assistindo, né? Eu tento não enxergar ninguém como concorrente no tênis, falando de Perfeito. verdade Legal. mesmo, né? Já falei isso pra várias pessoas que ainda não conheci pessoalmente, mas que já considero amigos online. Por exemplo, o Bonfo, o Rodrigo Bulfs, o Alenzão. Porque qual que é a minha ideia, né? Tipo, se uma pessoa começa a seguir o Bonfa, que em teoria seria meu concorrente mais direto, né? Porque é Sim. o que mais faz conteúdos próximos do meu, em tamanho e tudo. Eu sempre penso, se a pessoa começou a seguir o Bonfa, a chance de um conteúdo meu aparecer para essa pessoa pelo algoritmo e dela também começar a me seguir é grande. É Exato. a mesma coisa, se o canal Saque Resenha crescer cada vez mais, automaticamente os outros canais de tênis vão crescer junto, né? A gente está ajudando a trazer pessoas de fora pro tênis e o tênis cresce como um todo, né? Então tem mercado para todo mundo crescer, né? Cara, incrível e é muito legal ver isso na prática, porque, enfim, a galera não sabe, mas o Guru, tanto nós aqui, a gente tá dentro de um grupo do WhatsApp do pessoal de conteúdo na internet. E é incrível o quanto a gente conversa lá, o quanto tem realmente muita troca. Sim. Então, desde, cara, pontos técnicos de como trabalhar melhor nas plataformas, quanto, cara, em relação a alguma coisa que está acontecendo na atualidade, e todo mundo troca. Isso acaba sendo, cara, super legal. E, pô, você traz muito ali a sua experiência do como você começou. E eu acho que vale a gente entrar aqui, cara. Conta um pouquinho pra gente como que você entrou nessa vertente do tênis aí. Sim. Então, só pra fechar esse ponto, é até uma parte de terapia o grupo, né? Ontem mesmo eu que desabafei lá no grupo, fiquei mandando podcast lá, a galera me escutando. Então, realmente, a galera se ajuda lá e acho que esse clima de isso. amizade é muito E um legal. abraço né? pro Buço. Boa, Abraço, boa, abração, Bução. Buço. Tamo Melhoras, junto. estamos felizes que a gente tá vendo os conteúdos. Já tá mais corado, já tá isso. falando bonito de novo. Cara, Deus abençoe, viu? Ontem eu fiquei impressionado, por sinal, né? Vocês ficaram brincando que eu posto tudo ao vivo na Ele lata. faz também. O Buço... Ele também. O João, o João nem cumprimentou o Tabilo ontem, já tava o post do Buço. E o Bucinho já aparece nos comentários, cara. Pô, como que você fez isso? Eu tenho pra mim que, assim, nos 3 últimos games, ele grava os 2, sabe? Ele já grava e fala... Certeza. Vamos, João, não sei o que, não sei o que. Aí, pô, puta, gravou esse... Gente, hoje não deu pro João, tal, não sei o que. Aí, assim que aqui rola, acabou o jogo, ele já posta. Quando eu Não achava- é possível. Quando eu achava que não dava pra ser mais rápido, ele saiu do hospital, tá mais rápido ainda agora. Parabéns ficou pro mais Buço veloz. aí, parabéns pela força de vontade. Aí, se Deus quiser, vai evoluir cada vez mais ainda. Boa, Boa. Tamo na torcida. Boa. Mas É isso aí. respondendo sua pergunta, Já já o Bulso vai ter que vir aqui também. Quando estiver bem, a gente traz ele aqui junto com a gente. mas você perguntou como que eu comecei, né? É isso, é isso. Como você começou, até porque a gente sabe que tem um pouquinho de beach tênis também, né? Conta um pouquinho pra gente essa história. Então, é engraçado que muitos hoje em dia não sabem da história, né? A galera me associa muito com tênis hoje em dia, mas eu comecei produzindo conteúdo no beach tênis e eu dou aula de beach tênis. Então, de vez em quando que eu cruzo os conteúdos, às vezes posto um stories meus do beach tênis no meu Instagram de tênis. Sim. Tem até a galera que fala, pô, mas o que você tá fazendo aí no beach tênis? Que tem uma rivalidade pesada, né? Já escutei seguidor falando, pô, até você, Guru, tá no beach tênis. Daí eu Mal sabe que você veio de lá, né? daí eu tenho que explicar, né? Que, tipo, eu vim de lá, mas eu vim do tênis também, né? Então, Sim. qual que é a minha história, né? Quando eu era criança, eu comecei no tênis. Daí eu joguei juvenil igual vocês, né? Cheguei a jogar college igual vocês. Eu até cheguei a ser número 1 de São Paulo com 14 anos, mas não foi nenhuma grande... Animal. Caramba, não, é legal, é É, legal. uma grande conquista, mas acho que eu cheguei a número 1 porque eu joguei mais torneios também naquele Sim, tinha isso, né? A federação Sou bem, tem isso. sou bem Boa. sincero, assim, né? Tá, eu tinha nível pra estar entre os 8 melhores, assim, de São Paulo naquela época. Mas nunca fui nenhum talento, assim, nato. Eu sempre fui muito esforçado. E daí fiz college, tudo. Daí voltei pro Brasil, trabalhei no mercado financeiro. Mas eu vi que eu sempre gostava de trabalhar com esporte, sabe? Quando vocês devem ter uma história parecida, né? 100%. Igual vocês estavam falando do horário comercial de vocês, mas sabe quando até no horário comercial eu ficava acompanhando os placares, É tipo, isso. daí chegava em casa eu já queria assistir jogo, fim de semana ia jogar com os amigos. Falava, meu, minha vida continua sendo tênis, mas eu não tô ganhando dinheiro com isso, né? Então, tipo, daí veio a pandemia,
E, na verdade, eu mudei pro beach tênis primeiro. Eu conheci o beach tênis na pandemia. Eu nunca tinha ouvido falar do beach tênis. E eu só conheci o beach tênis por causa do tênis. É uma história engraçada. Tipo, aquela época que a gente tinha que traficar pra jogar tênis, entre aspas, sabe? Quando tava tudo fechado, você tinha que fazer escondido até da polícia, assim. Tipo, no começo da pandemia, eu era tão noiado, assim, que eu saía... Depois, não sei se a gente vai ter que cortar ou não, né? Mas eu saía... Tranquilo, a polícia tá chegando aí, mas tá em Galera casa. passando álcool em spray na bola pra jogar. Eu saía do lockdown, o único motivo que me fazia sair do lockdown era pra jogar tênis. É isso. Porque acho que vocês também devem ser assim, né? O nosso corpo se acostuma a fazer atividade física. Meu, eu fiquei o primeiro começo, eu fiquei um mês trancadão em casa, fiquei assustado Sim, mesmo. sim. Mas comecei a ver que tava fazendo mal pra minha cabeça mesmo, porque o corpo fica muito... carrega energia, né? Daí eu fiquei descontando em comida, outras coisas. Daí um amigo meu encontrou uma quadra clandestina, né? A quadra clandestina é bom demais. Aquela quadra que era tão longe que nem a polícia se dava o trabalho de até lá. Deixa lá, Pô, um 1,5 m de recuo, aquele deixa- alambrado caído, mas... A polícia devia pensar, deixa esses nóia ficar se divertindo aí. Não vamos entrar no meio do jogo dos caras. É bom ficar longe deles, É. deixa eles lá. Era longe. Vetor de Covid aqui, pô. Eu brinco que precisava até tirar o passaporte pra chegar lá na quadra. Assim, essas quadras que você atravessa a cidade toda de São Paulo. Boa. Depois de toda essa propaganda, eu não vou falar o nome da quadra ainda. Mas daí a gente ia lá e começou a ficar famoso, né? Porque era um dos únicos lugares que tava aberto. Daí vai o boca a boca. Sim. Daí chegou um dia, eu tava lá, tinha tanta gente esperando pra jogar que daí tinha uma quadrinha de beach tênis lá atrás na academia. Daí esse meu parceiro falou, vamos jogar beach tênis enquanto a gente espera. Daí eu, beach tênis, o que é isso? Tal. Daí, não, você vem do tênis, você vai gostar, tal, você vai pegar rápido. E foi batata, meu. Eu joguei a primeira vez, gostei pra caramba. Eu sou suspeito também, não sei se vocês são assim, mas qualquer esporte de raquete que De me raquete apresenta, tá bom, né? tipo, eu adoro, né? E Cara, eu admito que eu não joguei pádel ainda. Eu também não. Eu tô louco pra jogar pádel. Também não. Beach tênis pra mim é uma delícia, cara. É assim, é uma coisa assim que você consegue jogar com quem não é tão bom, que dá pra você jogar com... Cara, eu jogo com a minha noiva, Laura, Sim. eu jogo com os pais dela, Sim. sabe? Putz, é muito legal. Você joga com todo mundo, cara. Sabe? Óbvio que não é a mesma intensidade, mas, de fato, você percebe isso, Bigode, que quem vem do tênis tem muita aptidão pra jogar beach tênis? Então, qual comparação que eu faço, tá aí? Quem estiver assistindo vai ter gente que é do tênis, gente que é do beach. Eu gosto de ser transparente, a galera me conhece por causa disso, né? Sempre com respeito, claro. Eu comparo com música, que eu acho que é mais fácil de entender. Eu acho que o tênis seria tipo um piano, assim, quem sabe jogar tênis. Eu também não manjo muito de música, mas eu acredito que piano seja um dos instrumentos mais difíceis de aprender. E o beach tênis sem nenhum desrespeito, mas eu acho que é mais parecido com o violão, sabe? Aquele instrumento de entrada que a galera, tipo, tá aprendendo Sim. música e daí já tem mais facilidade para aprender Bela o analogia. violão. E daí... Bem democrático, né? É muito democrático, igual vocês falaram, mistura muito nível. Então acho E que o pickleball, então? Seria um ukulele? Nossa, um sei lá. Acho que seria parecido mesmo. Porque Violão quebrado? eu vejo a vantagem e a desvantagem nos dois, né? Que vocês mesmo tocaram no assunto. O beach, ele inclui mais a galera, Sim, mistura os sim. níveis. Enquanto o tênis, né? Vocês já devem ter sentido isso. Se a gente for jogar até eu com vocês, se o nível for um pouquinho diferente, já não é divertido Já não é, pros dois, é sabe? isso. Então, o tênis, você tem que estar no mesmo degrau pra sair um treino legal, assim, né? Já o beach mistura um pouco mais. Boa. E fala Difícil pra que o gente em tenista- relação... Só deixa eu falar. O tenista, quando você vai num bate-bola, você quer alguém melhor que você. Mas se você joga valendo, você quer alguém exato. pior que você. Aí Mas- fica ruim que o cara é melhor. Mas isso no beach tênis também, acho que é dos esportes isso. A galera que faz aula comigo, tipo, reclama na minha turma, fala, pô, Guru, eu acho que eu sou o mais forte da minha turma. Sendo que a gente sempre tenta juntar por níveis parecidos, né? Certo. E daí, na hora do torneio, ela quer se inscrever numa categoria mais fraca pra ganhar Boa lá, troféu, tirar é foto. isso. Quer treinar com os mais fortes e competir na categoria mais Gato, fraca, né? O famoso gato. Vai lá, Pô, Du. mas fala um pouquinho pra gente em relação a nessa parte de conteúdo, porque, obviamente, pô, na parte de jogar, tudo bem, mas tem uma certa rivalidade. Sim. Conta um pouco pra gente como que é para o pessoal do tênis ver seu conteúdo de beach, o pessoal de beach ver seu conteúdo de tênis, se tem uma galera correlata aí. Então, eu sofri no começo, né? Pra galera entender melhor, eu comecei produzindo conteúdo de beach tênis, porque quando eu comecei a dar aula de beach,
os alunos, eles mesmo que me deram a ideia, né? Falaram, pô, Guru, você gosta de explicar com calma, tem uma didática legal, passo a passo, e o beat estava começando a bombar, não tinha muitos canais. Eles falaram, por que você não começa a criar um canal? Daí eu criei primeiro no YouTube, e que é bem aulas de beach tênis mesmo, são vídeos mais longos. Legal. Chama tudo sobre beach tênis. Daí começou a bombar, tá com uns 25 mil inscritos hoje. Caramba. Animal. Pô, parabéns. E daí eu fui pro Instagram. E é engraçado que no Instagram eu fui com uma pegada mais de humor no começo, porque eu tentava misturar didática com humor para prender mais a atenção da galera. Claro, já legal. que no Instagram é muito importante prender mais a atenção, né? Mas eu sempre acompanhava tênis, né? De novo, sempre foi minha paixão, assim, né? E daí eu já acompanhava o João, sendo bem sincero, desde os 15, 16 anos. Eu já acompanhava ele no juvenil, né? Chegando nas quartas de finais dos grandes slams, tudo. E a gente que entende, você já consegue ver que era diferenciado, né? Então, tipo, eu já sabia que ia ter esse boom no tênis quando ele começasse a chegar com 17, 18. O João é um cara que muita gente fala isso, né? Que quem acompanhava já desde os 14, 15 já sabia que ia sair alguma coisa diferente de lá, né? Dava pra ver como ele batia diferente na bola já, né? Então, Boa. E daí que veio a ideia de começar com o canal do tênis, né? Na verdade, eu comecei faz pouco tempo até, né? Eu comecei acho que em janeiro do ano passado, no Australian Open. Comecei mais postando uns vídeos assim só pra ver o que ia rolar, e daí já começou a viralizar pra caramba. Acho que tinha uma demanda reprimida, porque também tinha muita gente do beat que me seguia, que também acompanha tênis, né? Porque eu acho que tem esses 3 públicos, né, pra galera entender, né? Tem a galera que joga tênis e não gosta de beat. Certo. Tem a galera que joga beat e também não tá acostumada a acompanhar tênis. E tem o meio do caminho, né? Tem muita gente como eu, por exemplo, muito professor de beach tênis, que foi atleta de tênis. Na verdade, tem até muito atleta profissional de beach tênis, que chegou também a ser quase profissional no tênis, né? O Fabrício Neis, por exemplo. Sim. O Baran também. Então, tipo, é um esporte que favorece muito quem era tenista, igual a gente tava falando, né? Como a gente tem a base do tênis, se você pegar para treinar para valer o beach, você acaba tendo um diferencial, né? Na minha faculdade tem o nosso raquete número 1, ele era da África do Sul. Cara, jogava muito, assim, jogava muito mesmo. Jody é o nome dele. E eu não vou nem mandar um abraço porque eu sei que ele não vai entender. Mas, cara, depois que ele se formou e voltou, ele jogou no time, assim, oficial da África do Sul de beach tênis. Que legal. Então, tipo assim, até pra você ver que eu acho que, né, a parte física ela entra muito, assim, as adaptações que você tem que fazer são poucas, né, para que você comece a ter, obviamente que não é a mesma coisa, né, tem várias outras batidas, o gancho lá que eu também não sei fazer direito, mas, cara, eu acho que é questão de treino, né, se você já tem ali o footwork, algumas coisas ali, é mais uma adaptação. E sabe que é algo interessante também, né, porque às vezes a galera fica com esse preconceito, mas o beach, ele acaba ajudando muito o saque e o voleio no tênis, né? Então basta ver que esses exemplos que eu dei, que foram os melhores profissionais, eram bons duplistas no tênis, né? Perfeito. Tem muita gente do tênis que às vezes é mais simplista, que não gosta tanto de volear, que acaba penando um pouco mais no beach tênis por causa disso, né? Então, são esportes que se complementam também. Boa. E aí, em que momento que você, cara, resolveu dar um foco maior, porque eu acho que o querendo não público, cara, abraçou muito você. E em que momento que você entendeu, cara, vou postar todo dia, vou mudar o canhão aqui, que acho que tá dando legal. Na verdade, eu sempre fui de postar todo dia, que eu sou bem imperativo, assim, né? Eu não consigo ficar parado. Então, mas na verdade eu passei por uma confusão, assim, no primeiro trimestre do ano passado, eu acho que até abril do ano passado. Que foi isso, eu entrei testando tênis e começou a viralizar mais que o beach, porque eu acho que o mercado é maior. Qual que é o exemplo que eu dou, né? Não que o beach seja um mercado menor, mas eu dou exemplo sempre da minha tia, da minha avó. Tem muita gente que não joga tênis, como a minha tia e minha avó, e adora assistir jogo de tênis. Então não necessariamente precisa jogar tênis para assistir. Já o beach, pela minha experiência, eu acho que é um esporte mais divertido muitas vezes de jogar do que de assistir. Então o tênis, ele tem uma audiência muito maior na TV. Tipo, a galera não precisa jogar, mas gosta de assistir. Então tem um mercado muito maior para esses conteúdos que eu faço, né? De análise de jogo e tal. Cara, e digo mais, eu acho que ainda a gente tá acostumado, querendo ou não, vem desacostumando isso ao longo do tempo, mas os programas de TV de esportivos, que eles passavam um pouco da atualidade, do que acontecia no esporte pra gente. Hoje em dia ainda tem esses programas e tudo mais, só que cada vez mais o consumo de conteúdo ele está sendo, cara, totalmente na internet. E acho que o tênis, até pela falta de vários programas de tênis e tudo mais,
grande parte do consumo desse conteúdo, ele tá na internet e ele passa muito através de você, cara. Não é à toa, eu tô falando de verdade. Se você já viu, se você gosta de acompanhar tênis, é impossível não ser impactado por algum vídeo seu. Como que você enxerga isso, cara? A relevância que você tem hoje pro tênis, assim. Então, acho que você tocou num ponto bem legal, Edu. Acho que um dos meus primeiros objetivos quando eu comecei a produzir conteúdo de tênis era justamente isso, né? Porque eu vejo que o tênis ainda tem um pouco dessa barreira da galera de fora, que ainda acha que é um esporte muito elitista, que é um esporte fresco. Que vocês viram que eu sou transparente com tudo. Não tô falando... tô falando que eu acho, tá, galera? Tô só falando que eu já escutei muito, ainda escuto nos comentários até, né? E daí, por exemplo, eu fui postar uma coisa da Sabalenka, né? Que viralizou pra caramba agora no Australian Open, né? Porque polêmica é o que mais viraliza, né? Boa. O que deu mais de 1 milhão de visualizações foi o meu conteúdo que mais viralizou no Australian Open. Sabe qual foi? Foi aquela confusão que deu na semifinal com a Sabalenka, porque ela gemeu um pouco diferente, que ela achou que a bola ia pra fora, daí ela deu um e daí a juíza tirou o ponto dela, daí por que encheu de comentários? Porque daí vem a galera de fora que não conhece, daí já mistura um monte de comentários, né? É muito isso, né, cara? E é o natural, né? É diferente de eu começar a gravar, sei lá, deixa eu pensar aqui num Rage Bait, né? Eu começar a falar, tipo assim, não, Federer é o melhor de todos os tempos, tal, não sei o quê. Já vira um negócio meio, tipo assim, artificial que eu tô cavando o pessoal. Sim. Já uma coisa que você pega ali, momentânea, e você sabe que parte das pessoas estão prontas para passar pano para ela. Sim. E as outras estão falando, cara, passou do ponto, tal, não sei o que, velho. Mas é isso, é um debate aberto, aonde pouquíssimas pessoas têm acesso ao conteúdo de uma maneira igual ele faz, que ele explica junto. Sim. Então, enquanto você assiste, você lê ali a legenda, você já entende exatamente qual foi a natureza do problema. Sabe? Diferente de alguém postar e falar, velho, tipo, interpreta aí o que você acha que aconteceu, sabe? Eu acho que tem um exemplo do nosso lado, que ele é muito legal, que a gente fez uma entrevista com o Larry Passos, que foi incrível. Cara, uma das perguntas que a gente gostaria de ouvir uma resposta dele é em relação ao Guga e Nadal, esse comparativo e tudo mais. Auge, que é algo os que, dois no auge. Porque não vai ter, né? Não existe só se a IA trazer pra gente isso aí, mas não vai ter esse jogo. Ainda, imagina. E aí ele dá a opinião dele, obviamente como a gente esperava, muito a favor do Guga e tal. É isso, né? Eles são abraçados. Cara, o que choveu de comentário, e aí de tudo. Desde que tem na água do Larry e tal, desde o cara que tudo que ele fala é certo e eu tô junto com ele, até o cara que trata ele como se ele não soubesse de tênis. Então, cara, é incrível. A polêmica realmente gera uma bagunça. Mas só respondendo a pergunta que você tinha feito, né? Um dos meus objetivos quando eu criei o Instagram é justamente esse, tentar aproximar mais a galera de fora do tênis. Porque é isso que você falou, né? Eu acho que eu não tô puxando sardinha, mas eu acho que a melhor forma de crescer o tênis hoje em dia é explorando o Instagram. Porque o Instagram, se você souber usar o algoritmo, né? Sim. Distribui para pessoas que ainda não tinham interesse no tênis e começa a ter justamente porque assiste esses vídeos, daí gera mais interesse, se aproxima. Às vezes a pessoa tinha preconceito com tênis. Começa a assistir uns vídeos, vê que é legal, né? Ainda mais os vídeos que a gente posta, que são os melhores pontos, as melhores jogadas, né? Daí, tipo, deixa mais animado o tênis, né? E daí acaba crescendo o mercado. Então, eu diria que eu sou meio que uma porta de entrada pra galera, que daí vai se aprofundando e vai entrando nos outros canais depois, né? Quando a galera começa a gostar mais de tênis. Mas muitas vezes o primeiro conteúdo que ela assiste é esses que viralizam mais, que tipo... dessas coberturas que eu faço. Então, ajuda a popularizar mais o tênis, né? É isso. E eu acho que você acaba sendo sempre muito didático. Eu acho que é uma história que, por exemplo, que quem já acompanha o tênis, começa a ver o seu conteúdo, já tá da metade pro final. Então, já sei já qual que é essa história, só quero ver como que foi. Só que você conta desde o início, para quem não faz ideia do que tá acontecendo, ter um pouquinho de conhecimento ali, cara. E sabe o que eu penso também? Até um dos comentários mais legais que eu já recebi foi de uma seguidora surda, que ela falou, Guru, eu só consigo acompanhar tênis mesmo por causa dos seus vídeos com legenda. Incrível, é incrível. E vocês sabem como dá trabalho por legenda, né? Legal, eu acho que dobra o tempo da edição ficar colocando legenda. E eu ainda sou chato, eu não ponho só aquela legenda automática, eu fico corrigindo cada palavrinha. Lógico. Eu sou chato com essas coisas. E daí eu começo... E não só ela, né? Mas tem muita gente hoje em dia que assiste no trabalho, né? A gente sabe que a galera tá muito no Instagram, às vezes fica entediado no trabalho, dá uma olhada no Instagram. E daí a galera assiste sem som, né? Então a legenda ajuda bastante a entender. Perfeito. E eu sempre tento pensar igual vocês estão falando, né? Porque se eu for pensar igual a gente, eu não iria explicar tanto porque tem umas coisas óbvias. Sim. Mas eu tento pensar sempre nessa pessoa mais iniciante que tá conhecendo o tênis. Então às vezes eu até explico uns conceitos que são básicos, assim. Mas para todo mundo entender mais e para viralizar mais, né? Para fazer mais sentido. E principalmente na sua audiência, porque além de ser alta, né? Grande, você já bateu quanto? Você tá com...
Se você usar os dois aqui, cara, Não, fala o os YouTube últimos Insta. 30 dias. O Insta tem- você bateu o quê? 100k, 120k ou não? 115 De mil? seguidor eu tô com 114. Mas 114 visualização é mil. bizarro, né? Visualização ano passado eu cheguei a bater 34 milhões em um mês. Nossa, assim. tá louco, velho. Que isso. E aí meu ponto, né, cara, assim, você tem, né, você não precisa, mas você tem esse lado onde você explica, e eu vejo por até 2 motivos, né? Antes de você me falar até, eu entendia cara, porque você tem uma audiência diversificada, então você entende que tem gente do beat que não entende tanto do tênis, e aí você explica. E outra, né, você tem uma audiência grande, então, cara, a gente precisa entender que o movimento que a gente está tendo agora no Brasil é muita gente entrando no Sim. tênis. E, pô, a gente viu isso no Miami, né? Ano passado, no jogo do João. Tinha as pessoas ali, cara, o cara errava o primeiro saque, o Deminal era a galera, vamos. E, tipo assim, muita gente muito estressada, né? E a gente, cara, mais uma vez, não passamos pano, mas a gente entende, porque, olha, pô, tem muita gente lá que Novo. tá ali passeando. Tá ali Eles porque não faziam quer ver, por não mal, é a faz, cultura do futebol que eles estão exatamente. Então, pô, tem que explicar, tem que dar uns passos pra trás. Tem que ter calma, né? Porque senão, Sim, pô, se a gente total. ficar estressado, pô, ainda mais a fase que a gente tá tendo agora do tênis brasileiro, É isso. antes do João ontem, né? O João, pô, caiu pro Tabilo e... Bom, eu quero ver vocês. Não sei se eu passo pano ainda ou se eu fico bravo, mas eu tenho minhas observações aqui, eu vou deixar vocês falarem antes. Guru, o que você achou do jogo de ontem? Posso só voltar um pouquinho antes? Perdão. Não, imagina, só pra não perder a sua fala, que é legal. Isso de popularizar o tênis, né, do exemplo que você deu da torcida, eu acho que... Eu sinto que até as emissoras estão começando a perceber isso, né? Acho que a gente até conversou no nosso grupo particular do WhatsApp. Quem quiser entrar no nosso grupo particular do WhatsApp, a gente tá vendendo cotas aí. É isso, cara. Imagina, Coisa boa. Começar Pix a tá aqui comercializar embaixo. aí, começar a comercializar. Tem conteúdo bom lá, hein? Se fechar lá, Aqueles fecha uma conteúdos que você galera. quer ver a gente conversando, conversa de bar, tá tudo lá dentro. E as polêmicas, tudo, né? Mas só voltando aqui. É o exemplo que eu dei, né? Tipo, você pega a GE TV, no amistoso que eles fizeram do João contra o Alcaraz lá em Miami. Eles chamaram o Denilson pra comentar, né? Sim. Inclusive, eu conheci o Denilson no evento que eu fui agora e o Denilson tá adorando tênis, falou que... Até Começou na pandemia também. Então. É que você começou com conteúdo, mas ele começou no tênis na pandemia. Sim. E por que eu acho que estão fazendo essas aproximações, né? Não é por acaso, né? Porque as emissoras... Para a emissora tomar uma decisão, não é o estagiário lá que toma a decisão. Passou por todo um corpo, né? Agora o Pedrão, que é head, sabe disso. Né? Para chegar no head, já teve todo um trabalho por baixo, né? Então, às vezes, a gente acha que a emissora fez alguma coisa do além, que errou. Mesmo quando erra, foi um erro coletivo, né? Então, para eles terem essa estratégia de chamar o Denilson, é porque eu acho que eles já estão tendo essa visão de tentar trazer a galera do futebol pro tênis, que é a melhor forma de trazer esse público que a gente quer de fora, né? Pro tênis dar o boom, né? Crescer mais. Perfeito. Né? Mas daí a gente tem que saber também educar e conscientizar, né? E daí entrando nesse tema aí sobre o jogo do João Fonseca. Deixa eu só até aproveitar, porque dentro disso fui aí... eu que atropelei, vai lá. Não, boa. É que assim, dentro do que você falou... a gente vê muito esse boom da internet e com isso surgem novas pessoas querendo falar sobre tênis. Só que dentro disso tem os que sempre já falaram sobre tênis. Sim. Como que você enxerga a entrada, por exemplo, até em torneios? Como que você vê o acesso para torneios de influenciadores, de criadores de conteúdo que poderiam estar lá para, cara, engajar mais, trazer mais visibilidade? Você acha que hoje já tem o apelo total ou você acha que tem espaço ainda? Cara, acho que essa é uma pergunta muito legal e eu não fujo de polêmica, né? Eu dou a minha opinião, né? Eu já escutei os dois tipos de comentário, né? Já escutei gente que é especialista em tênis, até ex-atleta profissional, fala, pô, o que esse cara aí tá querendo falar? E, tipo, ele não tem propriedade, eu fui profissional, ele não foi e tal. Todos os tipos de comentário, né? Minha opinião, tá? Tipo, quem sou eu também, né? Vocês têm vontade pra discordar de mim. Tipo, eu acho que eu entendo de tênis. Claro que eu não entendo igual quem foi profissional. Que só quem foi profissional tem uma vivência muito maior, né? Por exemplo, dando o exemplo do Meligeni. Pra mim, era um dos meus comentaristas favoritos, né? Porque dava pra ver como ele trazia a vivência dele pros comentários e ainda conseguia misturar a didática com o humor. Então, eu acho que eu tô no meio do caminho, né? Eu não sou aquela pessoa, igual vocês falaram, que entrou agora no tênis, que é mais influenciadora, mas também não sou aquele maior especialista de todos. Perfeito. Tipo, Sim. eu conseguiria comentar jogos igual o Alenzão, acho que eu tenho um perfil parecido com o do Alenzão, se for comparar, assim, tipo...
A gente jogou juvenil, jogou um nível legal e a gente era nerd desde o juvenil, nerd Exato, de ficar que acompanhando acompanha, tênis. Então, tipo, acho que o Alenzão tem uma história parecida com a minha. E pra mim é um baita comentarista o Alenzão. Então, tipo, modéstia à parte, eu acho que eu também seria um comentarista legal. Agora, essa pergunta sobre influenciadores. A minha opinião, tá? Eu acho que agrega pro esporte. Então, vou dar o exemplo até do Bonfa aqui, né? Eu não tenho medo de citar nomes, nem de fazer polêmica. O Bonfa, eu acho que é esse caso, né? Ele entrou há menos tempo no tênis, né? Ele era do futebol, ele mesmo fala abertamente isso. Eu acho super legal que ele tá super apaixonado e se dedicando para aprender. Exatamente. Pelos vídeos já tá evoluindo Legal, até tá rápido, mesmo. né? E eu acho que ele traz um público diferente com ele, né? Porque já tinha a galera que seguia ele do futebol. E ele ainda tem esse perfil super carismático e descontraído dele. Então vamos, por exemplo, comparar o Alenzão com o Bonfa, né? E até comigo. Tipo, o Alenzão, se for ver, são comentários bem técnicos, né? Aquele cara mais tênis. E o Bonfa, ele faz os conteúdos de tênis, mas de um jeito mais influenciador, de um jeito mais descontraído, mostrando mais ele e tudo. E isso acaba atraindo públicos diferentes. E no fim das contas, é o que eu falei aqui no começo, a gente não é concorrente. Exato, tem pra todo mundo. Se o Bonfa atrair um público e o Alen atrair outro público, são dois públicos diferentes que podem chegar também a mim, chegar a vocês. Então tá todo mundo se ajudando, né? E quanto mais públicos diferentes, mais vai ajudar a galera. Porque às vezes a pessoa não gosta do perfil de um, mas gosta do outro. Ela vai começar a gostar de tênis porque existe o outro, né? É Se isso. fosse só o mesmo perfil, muita gente ia ficar de fora porque não ia gostar, né? E eu acho que é natural, né? Essa escola que a gente teve no Brasil, que é o futebol, ele fez muito isso. Cara, um dos maiores canais de futebol é o Desimpedidos lá, do Fred Desimpedidos. Onde no final, cara, são um monte de caras, obviamente que acho que tem o Kaká acima deles lá, mas quem tá trabalhando ali não são ex-jogadores. Então, no final das contas, são pessoas que jogaram um pouco no nosso juvenil e tudo mais, mas depois é muito na parte da comunicação, que acho que em cima disso tudo que você falou, são pessoas que estão falando todos os dias sobre tênis, respeitam o esporte, que acho que esse é o principal. O ponto principal é você respeitar e não falar, cara, milhões de bobagens. Até porque também tem muito questão de ponto de vista. Sim. E é legal mostrar os pontos de vista diferentes. Tem do ex-jogador que já viveu na prática. Tem, cara, um cara que jogou um pouco e, pô, beleza, eu entendo um pouco e eu entendo um pouco o público também, em relação à sensação. E tem o cara que nunca pisou e só assiste, que também tem a opinião dele. E é legal a gente colocar as três ali para ver como se conversa, né? Que acho que o tênis ele sempre foi muito formal, muito técnico e a gente está cada vez mais desmistificando isso. Exato. Eu vou dar um exemplo até, vou sair um pouco do tênis, mas eu acho que é um exemplo ótimo. Cara, o Bernardinho. O Bernardinho não foi um jogador exímio, não foi um jogador assim, cara, No vôlei, excelente, entendeu? E hoje ele é um dos melhores técnicos do mundo. E Vou você- falar do mundo, absurdo, sabe? Cara, você vê que o cara, assim, o próprio outro, o Zé Roberto, Sim. também. Não foi um puta jogador. Desculpa, pessoal, não foi um baita jogador. Mas assim, pô, o cara já levou não sei quantas medalhas, levou não sei o quê. Pô, então assim, são absurdos, não cara. existe pessoa no mundo que vai falar que esses caras não entendem de voleibol. Exato. E mesmo no tênis, vocês já falaram o maior nome, na minha opinião, Larry Passos, né? Exato. O Larry não foi Exatamente. nenhum grande jogador, Exatamente. levou o Guga para número 1 do mundo. E até o Rafa Pacharoni, né? Que hoje em dia Da Bia. a galera corneta mais, quer que a Bia troque de treinador, mas, pra quem não acompanhava, a Bia tava fora do ranking, né? Se eu não me engano, ele pegou ela naquela época que ela tava suspensa. Aham. E ele levou ela para número 10 do mundo, né? Então, e a galera às vezes não entende a importância de um treinador no tênis, né? Para mim, o tênis é um dos esportes que mais deveria valorizar o treinador, né? Já é um esporte Exato. solitário pra caramba. Super técnico, biomecânico e estratégico também, né? Então, os treinadores fazem toda a diferença no Total. no Incrível. E desempenho. nesse ponto aí cara, falando em polêmica, esse aí é incrível, porque para tênis, diferente de futebol, que é, cara, 22 jogadores para um técnico e uma comissão técnica, é normal isso ficar um pouquinho mais polarizado, mas tênis é 1 para 1. Sim. E aí, para você conseguir tirar isso, porque às vezes isso te faz bem no dia a dia. Às vezes as pessoas falam, cara, você precisa mudar seu jogo, tem que trazer um cara diferente. E eu nem tô aqui para falar que talvez não seja o momento para isso, tá? Sim. Mas é que eu acho que é uma decisão tão complicada para fazer isso, até dependendo do momento que você tá da sua carreira. Pô, vai trazer uma pessoa nova, vai começar um jogo completamente novo. E, pô, isso pode ser muito bom, como pode ser o fim da picada mesmo. Total. Como pode... Então é uma decisão muito delicada. E para você tomar ela, você tem que tirar essa pessoa que te levou lá,
falar, cara, a partir de agora eu vou sozinho aqui, vou de um outro lado. Acho que tem que ser uma conversa muito ampla. E eu acho que o caso do Alcaraz e do Ferreiro também traz isso, né? Sabe que eu acho que é mais complicado porque cria esse vínculo emocional também, né? Exato, exatamente. Já é um esporte solitário, que a galera viaja o circuito todo, às vezes só a pessoa e o treinador, às vezes o fisioterapeuta junto. Você pega a Bia e pega o João mesmo, né? Eu escuto, porque eu tô sempre escutando os comentários da galera, então dá pra ter um bom filtro do que a galera tá achando no meu Instagram, né? E daí, tipo, já tem muita gente que acha que o João precisa de um auxílio mais estrangeiro. Se perdeu ontem, então. Vários especialistas, né? Mesmo o João já tendo chamado aquele argentino que foi treinador do Del Potro, né? Ele já tá meio... E a Bia mesmo, ela testou um gringo ano passado também. O ex-Azarenka, né? Certo. O ex-técnico da Azarenka. Porque às vezes eu acho que eles preferem não fazer uma troca abrupta, né? Tirar o treinador de confiança, mas pôr uma pessoa a mais para testar, né? Ideias novas, né? Que, assim, pessoal, eu acho muito difícil. Eu acho que sim, é muito bom trocar de técnico. Eu acho que é muito, muito necessário, até porque eu vou usar o exemplo da Raducanu. Sim. Né? Eu acho que, pelo que eu ouço, é até um pouco negativo, tanto que o pai dela faz troca de técnico com ela. Ela fez um monte, né? Tipo, preciso melhorar a direita. Beleza, pega um técnico, fica 3 meses só de direita. Preciso melhorar o saque e tal. Isso é bom até certo ponto, porque se você começa a trocar muito, você nunca vai ter um técnico que vai ter um nível de proximidade a ponto de você abrir o seu lado mental, abrir o seu lado mais frustrado, mulher principalmente, que leva um tempo a mais, assim... ao mesmo tempo, eu não gosto de falar assim, o problema é trocar de técnico, porque 99% das pessoas não sabe qual é o currículo de fato daquele cara. Porque assim, beleza, vou usar aqui um exemplo, tá? O próprio Léo Azevedo, que é o head coach da Red Tênis. Cara, se você olhar... Porra, olha o currículo do cara. Ele trabalhou não sei quantos anos na USTA, do lado do Ferreiro, do Hieras, assim, cara, ele conhece técnicos excepcionais, técnico de Big Three, técnico ganhador de Grand Slam, sabe? Cara, ele muito respeitado, tem, né? O cara que dá palestra. Então você fala assim, o cara não sabe, putz, assim, o próprio Dumont procurou ali o Léo para ajudar ali na base do Guto, etc. Técnico Hoje do Guto, o Léo né? Azevedo ajuda ali o Danilo com a Naná. Então, assim, não é um cara que a gente pode falar assim, precisa trocar de técnico. Ao mesmo tempo, eu acho que um jogador num nível profissional não buscar outras formas de se adaptar e evoluir é uma falha do técnico de não falar, isso aqui eu não sou expert, ou isso aqui eu não tô conseguindo, vamos procurar outra pessoa. É isso. Sabe? E é delicado, né? Porque às vezes mexe com ego, mexe com insegurança, né? Porque 100%. uma pessoa de fora... Perdeu o atleta, então. sabe? É bem complicado. Esse tema da Bia mesmo, né? Não sei se a gente ia entrar nesse assunto mesmo. Já mas, estamos de cabeça nele já. Eu acho que da Bia é mais delicado que o do João, né? Do João ainda vejo a galera vai muito nessa emoção, no oba-oba, né? Essa cultura do futebol. Ganhou, o treinador é maravilhoso, perdeu, troca. A Bia, eu acho que já dá pra fazer uma investigação, tipo, já ter mais reflexões sobre isso, né? Porque acho que a Bia, na minha opinião, tá? E quem sou eu pra falar, né? Mas eu sinto que ela não tá conseguindo atingir o potencial dela ultimamente, mas eu sinto que é mais essa questão emocional, psicológica. Sim, exato. E às vezes até uma questão um pouco tática também, né? Porque eu vendo de fora, né? Vamos analisar a Bia. A Bia é canhota, acho que tem 1,80 m, né? Então, tem um biotipo maravilhoso pro tênis feminino, né? Canhota e jogadora alta pro tênis. Eu acho que ela podia fazer bem mais estrago com o saque dela, né? Com esse saque de canhoto e sendo alta. Eu acho que ela ainda não consegue explorar tão bem. Porque se ela aproveitasse melhor esse primeiro saque, ia sobrar uma bola mais gostosa no forehand dela, que ela tem um baita forehand, ela já ia encurtar os pontos, né? Daí acho que ela acaba sofrendo muito por causa, primeiro, dessa falta de confiança, né? O psicológico. Dá pra ver muita diferença quando ela joga mais solto e joga menos solto. Exato. Eu mesmo fiquei amigo do Neco esses dias, sabe? O primo dela. Sim, sim. A gente viajou junto para um evento em Comandatuba e trocamos uma ideia. Ideia de bar mesmo, ele é super gente boa e tal. Ele falou, Guru, tipo, ele é super próximo da Bia, né? Falou, a gente já até fez essa análise junto com a Bia, né? De pegar os jogos que ela teve mais de 70% de aproveitamento de primeiro saque. Qualquer set que ela tem aproveitamento de primeiro saque acima de 70%, ela ganhou quase todos os sets, sabe? Você vê a diferença que faz o saque no jogo dela.
E a gente já viu aqui jogo que, até viralizou na internet, né? Jogo que ela tava tão sem confiança que ela sacava o segundo saque Incrível. assim, parecendo jogador de clube mesmo, sabe? É porque isso, o jogo ela tem, e aí até o ponto, a gente já viu ela jogar do jeito que todo mundo quer que ela jogue aqui, então não é isso. Então é algo que trava na cabeça, isso aí mudar é difícil, porque exige uma sequência de vitórias. Exato. Do mesmo jeito que agora aqui a gente tá querendo uma sequência de vitórias também do João aqui agora. Então, putz, enquanto não vem, parece que vai entrando num buraco gigante. Mas, cara, no tênis é muito complicado. Claro. Quando você não tem essa confiança, é difícil. Acho que no jogo, enfim, daqui a pouco a gente entra no jogo do João, mas um dos pontos que ele fez muito no ano passado é começar muito bem os jogos. Sim. Ele começava já quebrando, então, a partir desse momento, segura a direita dele, andava demais. Aí agora ele começou sendo quebrado. Então, nesse momento, você já assusta. E a Bia passou isso no último semestre, até antes dela parar. Ela tomou alguns 6-0 ali no início. Pô, imagina, depois quando você sai disso, a cabeça fica muito confusa. E essa bola que você falou, que é a bola da confiança dela, era o que ela fazia de melhor. Ela sacava bem aberto, a bola sobrava, ela sentava a mão do outro lado e não tinha quem segurasse. E ela voleia bem também, né? Tanto que ela Super é boa bem. duplista, né? Então ela tem esse estilo agressivo, né? É complicado já você entrar na quadra e manter a confiança durante 2 horas, 2 horas e meia. Agora imagina alguém que tava com o jogo reguladinho a um nível top 10, aí a pessoa volta e aí, cara, você tem uma montanha-russa no meio do jogo, entendeu? Uma montanha-russa de emoções ali. E, cara, a gente viu ontem também no exemplo do João, cara, foi no 15º game que ele começou a jogar tranquilo. Sim. Porque, cara, até a metade do jogo o cara jogou pressionado. Então, assim, pra você virar uma chave no meio de um, cara, rodeado de gente, pô, quando a gente precisa virar a chave num clube jogando com alguém já não é fácil. Exatamente. Né? Você fala assim, pô, tô sacando, o cara tá com breakpoint ali pra você, cara, perder e ser quebrado, você já dá aquela respirada, não tem ninguém olhando, só que você já fala, deixa eu concentrar aqui, calma, né? A gente, pô, imagina agora com um monte de gente olhando, com o shot clock ali, né, correndo. Não é fácil falar. Mas né? a teoria do profissional, né? Que falam, cara, já que é profissional, ele tem que saber lidar com Exato, isso. exato. Hoje e mesmo. todo dia, né? Todo dia. O cara não pode ter acordado errado, acordado com dor de barriga, enfim. Hoje mesmo eu postei antes de vir pra cá a coletiva de imprensa dele falando bem nesse assunto, né? Que até um repórter argentino perguntou pra ele qual que foi a diferença, né, do ano passado que ele foi campeão na Argentina pra esse ano. E acho que o próprio repórter já meio que fez uma inferência, né? Falou, pô, ano passado você acha que por você ser mais desconhecido, não era favorito, você acha que isso te ajudou ano passado? E esse ano, o próprio repórter da Argentina falou esse ano que você era a cara do torneio, né? Porque você vê que o próprio Argentina Open tava divulgando ele como atração principal, mais do que às vezes até o segundo lá. Incrível. Falou, isso não te atrapalhou esse ano? Daí o João falou, atrapalhou mesmo, eu tive dificuldade para lidar com a pressão do favoritismo, eu entrei tenso, dava para ver que ele tava mais tenso no começo, né? Não tava soltando tanto. E já o Tabilo entrou como franco atirador, né? Você vê indo pras linhas, tipo, soltinho. Já tinha jogado também, né? A galera falando, quem é o Tabilo, né? Assim, pô, você nunca viu um jogo de tênis, né? O Tabilo ganhou do Djokovic no final de 2024. Ganhou 2 vezes ano passado. Pô, foi 64, 62, 63 ainda. Não foi um jogo acirrado. O cara, no Saibro, o cara é muito bom. E foi número 19 do mundo aí em 2024. Ele teve um ranking melhor do que o João, né? Não, ele joga muito. E até na disputa entre os dois ali, não era ele que pelo menos eu tava querendo. Tava querendo o Facundo. Lá, se fosse ele, seria bem melhor. Na hora que veio o Tabilo, eu falei, cara, é sarna, não é fácil. Ele vai jogar lá e cá, e na hora que a bola sobra, ele tem uma tranquilidade em jogar uma bola um pouco mais forte na paralela. Ele faz isso aí com muita tranquilidade. E nas páginas unânime também, todo mundo sabia que ia ser um jogo duro. Não ia, ninguém falou assim, tá ganho, vamos João, tal, vamos fazer a trajetória dele até campeão. A gente faz porque a gente torce, né? Mas assim, a gente sabia que ia ser um jogo difícil. Mas sabe que eu acho que vocês entraram no assunto mais importante, talvez até demore um pouco pra gente se aprofundar, mas acho legal a audiência, conscientizar mais a audiência sobre esse assunto, usar o poder do nosso canal para isso. Vocês falaram que os fãs têm muito essa teoria do profissional, né? Que se o cara é jogador de tênis, ele tem que saber lidar com pressão. Que eu concordo até certo ponto, né? Claro que para ser um tenista top, precisa saber lidar com pressão. Mas já vou desmistificar um pouco aqui. Eu gosto de fazer provocações, vocês fiquem à vontade para discordar depois. Vamos pegar os melhores exemplos. Todo mundo sabe lidar com a pressão, certo? Então vamos pegar o Sinner ano passado. Teve 3 match points na final de Roland Garros contra o Alcaraz. Não vou falar que ele sentiu totalmente, né? Claro que o Alcaraz jogou pra caramba, mas dá pra ver que ele não foi pra bola nos 3 match points. Ele ficou conservador lá trocando bola e o Alcaraz teve o mérito de virar o jogo.
Sabalenka, número 1 do mundo. Perdeu as últimas 3 finais das 4 que jogou de Grand Slam, sendo que 2 dava pra ver nitidamente que foi muito psicológico, né? Contra a Gauff ano passado, que ela até saiu tão puta que depois, na coletiva de imprensa, né? Ainda até desmereceu um pouco a Gauff, tava de cabeça quente. Uhum. E dava pra ver que ela tinha mais jogo que a Gauff, começou a ventar, tudo atrapalhou ela. Então, tipo, a número 1 do mundo, sentindo em 3 finais de Grand Slam a pressão. O próprio Sinner, de novo, né? Dando exemplos diferentes. O One Point Slam esse ano, naquele torneio que teve contra o Amador. Exato. Foi animal. Ele errou o saque contra o Amador. Daí tem gente falando, mas ele deixou. Nunca vamos saber, mas eu ainda acho que foi um pouco de sentir a pressão. Pode falar. Não, tiveram vários profissionais que falaram isso. Não tem como tiveram deixar. vários profissionais que falaram isso, porque assim, você não tem tempo. É chegar e, cara, uma vez só e tentar acertar o saque. E aí, ao mesmo tempo, do outro lado, tem uma pessoa que não é um profissional. Então, cara, tem gente que já chegou tentando sacar forte, teve gente que tentou sacar para dar um ponto. E errou. A Anisimova, se não me engano, também foi na dupla falta também. Então... E sabe o que eu acho mais louco? Eu acho que o Amador o Jordan Smith lá teve muita vantagem, entre aspas, nesse torneio, porque todo mundo que ia jogar contra ele sentia mais a pressão, né? Então você vê que a maioria dos pontos que ele ganhou foram erros não forçados dos adversários. É verdade. E a mulher que pegou ele na final, agora fugiu o nome dela, mas ela ganhou do Zverev também nesse torneio. Que foi um pontasco o Zverev, né? Dava pra ver que foi um puta rally, mas o Zverev lá mais presinho e ela metendo a mão na bola, soltinha, né? Que loucura isso, né? Ela ganhou quase com um winner de backhand na paralela contra o Zverev. E esse mesmo backhand, depois na final contra o Amador, ela atrasou e errou. Né? Foi Você vê como a pressão mexe pros dois lados, né? Quando ela era franco-atiradora contra o Zverev, ela jogou o ponto da vida dela. Quando ela passou a ser a favorita contra o Jordan Smith, que era amador, ela já encolheu o braço. Então a pressão mexe com todo mundo. Isso, caramba, que ótimo exemplo, Guru. Ótimo exemplo. Eu acho que assim, ninguém ia dar um ponto que vale $1 milhão, vale até mais, né? Ninguém vai errar de propósito um ponto, a não ser que ele falou, já tem o meu Rolex, minha Gucci aqui, pode levar o ponto. Eu acho difícil, né? Principalmente... O Kyrgios acho que estava jogando até... o que estava jogando mais agressivo. Mais agressivo. Mas assim... A mesma teoria da conspiração, se tivesse dado aquele briefing, Sinner, deixa ele ganhar, porque o Amador vai dar mais audiência. Vocês não acham que o Sinner ia trocar umas bolas com ele sem merda? Sim, acho que ele ia dar uma dupla falta. E outro exemplo de pressão, né, pra gente passar por panorama geral. O Alcaraz sentia muito isso, né? O Alcaraz que a gente idolatra pra caramba. Sim. Já teve cãibra contra o Djokovic em Roland Garros, que foi muito emocional. Ano passado, no Australian Open, na virada do terceiro pro quarto set, dá pra ver ele segurando a perna de novo, começou a sentir. O Djoko ainda levava um pouco mais de vantagem com ele no psicológico. E esse ano, coincidentemente, eu ainda acho que o Alcaraz ele elevou justamente o psicológico contra o Djoko. A minha maneira, né? Tipo... Eu até postei um lance lá no 4x4, 40 iguais no quarto set esse ano. O Djoko teve um breakpoint que podia ter quebrado e sacado daí para ganhar o quarto set e levar pro quinto. E geralmente o Djoko cresce nessas horas, né? Igual fez contra o Sinner. Dá pra ver que a bola sobrou no forehand do Djoko pra ele soltar a mão, ele acabou errando porque faltou um pouco de confiança pra acelerar a bola. Isso o Djokovic, né? Que é o craque de lidar com a pressão. Né? E assim, eu acho que ontem, até pra gente querer falar se no jogo do João, putz, ele jogou muito ou não jogou nada e deveria ter perdido, no detalhe do terceiro set, ele vai pra uma bola e ele dá um drop shot. Sim. E o drop shot não entra. Mas, cara, se entra aquele drop shot e ele faz aquele ponto, ele já conseguiria confirmar o serviço dele e ele já iria com muito mais confiança pro final. E talvez tivesse fechado o jogo. E tudo que a gente estaria falando aqui agora é o quanto o João é sensacional. É incrível como um detalhe faz com que, cara, troca o técnico. Faz alguma coisa aí, porque ele já não serve mais. Isso não, super acirrado o terceiro set. Sim. Super acirrado. Assim, a minha opinião, tá? Eu tenho algumas desse jogo, mas assim... eu acho que faltou um pouco o João. Ele não tem tantas armas de rede, né? A gente vê que dificilmente, tipo, o João, ele vai pra rede, ele tem um ótimo voleio, pessoal, mais uma vez, tá? Quem sou eu pra falar do jogo do João? Mas assim, o João ontem e nos últimos jogos, se ele não tá voleando, ele usa uma curta para ir para frente ou ele pega no contrapé do cara. Você dificilmente vê o João dando um slice baixinho na cruzada, entendeu? Então, são coisas que, o Carlitos usa muito. Sim. Saque e voleio, ele nunca usa essa variação. Exato. E eu acho que até o primeiro set foi equilibrado, sabe? O Tabilo começou na frente, abriu 3-0, mas depois o João começou a entrar um pouco no jogo. E acho que isso é o mais sensacional do tênis que vocês estavam falando, né? É um esporte muito louco, porque às vezes tem jogo que tem 200 pontos no jogo e um pontinho pode fazer toda a diferença, né? Às vezes tem jogo que, tipo, o adversário ganha menos pontos, mas ganha o jogo porque ganha esses pontos mais importantes. Você pega o primeiro set, é muita energia, né? Ainda mais nesse
nível muito parecido dos dois, né? O João começou atrás, a energia tava tudo com o Tabilo, o João tenso, né? Até a torcida brasileira ficou um pouco quieta, né? No que o João começou a virar, não sei se vocês vão lembrar, o João fez 4-3, ele quebrou o saque do Tabilo, né? No primeiro set de volta, daí ficou 4-3 pro Tabilo, o João sacando. O João teve 40-15 nesse game, que era para fazer 4-4. E dava para ver que o Tabilo já tava um pouco tenso, né? Porque tava de um 4-1 para um 4-3, que ia ficar 4-4. Daí o Tabilo virou aquele game, porque o João também cometeu uns erros não forçados, acho que teve até uma curtinha também nisso. E daí no que ele quebrou, já sacou pro set e fez 6-3, né? O mesmo exemplo do terceiro set que vocês deram da curtinha. Às vezes um ponto faz diferença, né? No 5-5 teve 15-30 pro João, né? No saque do Tabilo. É isso. Se quebrasse, né? Então... Cara, era outra história. E assim, querendo ou não, a gente tá falando, obviamente, pô, a gente quer que eles defendam os pontos, né? Campeão de OTP 250. Ele saiu no início, mas, pô, de novo, agora é hora de focar e quem sabe ele avança mais aqui no Rio Open, que o ATP 500 vai pontuar pra caramba e talvez já supra isso tudo, né? Acho que o ponto é ele ter rodagem. O importante é ele ganhar muito mais do que ele ganhar e, pô, e todo mundo pirar de novo com ele, é para que ele tenha confiança, que é até o que, de novo, que a gente tá pedindo pra Bia lá, que vem uma sequência boa, que quando vem, é uma galera que na confiança ali bota pra rodar, né? Eu acho que os dois pontos mais positivos, né? Porque eu acho que a gente é muito emocionado, igual vocês falaram, né? E o que mais tem no Instagram é engenheiro de obra pronta. Né? Então, eu aposto que se tivesse ganhado, estaria todo mundo elogiando. E o jogo foi o mesmo, tá ligado? Ele ia ter ganhado na mínima diferença também. Como dizem os especialistas de Instagram, né? Ah, não deu, não sei o quê. Tem que trocar de técnico. Não usou bola suficiente, já era esperado. Você fala, pô, Assim, pessoal, pra mim a opinião é livre, mas não agrega muito, né? Tem alguns ali que não agregam ali, sabe? Uns comentários que você fala assim, cara... Né? Você, assim, pode torcer cara a favor, contra, mas assim, a gente não pode dar uma enxurrada. E assim, eu fico preocupado porque eu não quero que ele entre no Rio Open com, cara, um apartamento na cabeça dele. O que é difícil. A gente esteve lá no passado e é incrível a quantidade de pessoas que, obviamente, o hype dele é gigantesco, mas você vê lá o Zverev treinando numa quadra, ele treinando na outra, o lugar inteiro gritando, João! Fosse o Zverev olhava, cara, quem que é o top 3 aqui? É ele ou eu? E os gringos, o que eles mais querem é que o João seja só um hype, não seja um craque, né? Porque o pessoal lá de fora, assim, a gente quer o contrário. A gente quer que seja, cara, o próximo Guga, um cara... Porque, assim, Brasil é carente de um top 10, é carente de um... Número 1, 2, 3, pra caramba. Cara, a gente ia adorar ter um brasileiro pra gente torcer, que hoje é o João. Agora, cara, 19 anos, ele tá com 18 ou 19? 19 anos, sabe? Tava um pouco fora do shape uns meses atrás? Tava. Agora, 19 anos, sabe? 2, 3 meses ele volta, sabe? A gente tava esperando que ele tivesse uma pré absurda, que o cara chegasse no Australian Open no ápice dele e não tá. Nem todo atleta consegue estar no seu ápice em janeiro, cara. Até porque teve uma lesão no meio do caminho. Eu acho que o final do ano ficou muito claro que o João ele queria ganhar corpo. Então, para ficar mais forte, porque viram essa necessidade em 2025, ele ganhou o corpo. E eu acho que na hora da fase de dar uma secada para começar bem a pré-temporada, foi a fase que ele sentiu as costas. Lesão e aí, pô, não tem como esperar que ele já esteja 100% pronto. E aí, o primeiro torneio que ele vai jogar é um Grand Slam melhor de 5 sets. Pô, difícil pra caramba. 45 aí, graus na quadra, né? É isso. E aí, agora joga ATP 250 para defender campeão. Difícil pra caramba. O próximo, Rio Open, para jogar em casa. Pressão gigantesca. Então, na verdade, na minha, opinião, vai ter que passar isso aí. Passa essa enxurrada. Depois disso, cara, ele vai embora lá e aí ele vai começar a pontuar de novo e na metade do ano. Ótima análise, Du. Foi de Grand Slam para título e agora em casa. Em casa. É bem... que a gente viu ano passado como que ele jogou na pressão, cara. É difícil pra caramba. E o desafio é que ele mesmo já admitiu que é uma lesão crônica essa que ele tem, né? Ele falou que já nasceu com esse problema, que já teve fadiga por estresse, já fratura por estresse. E contra o Shapovalov mesmo, né, no Masters de Paris, ele pediu atendimento médico, então é uma coisa que ele vai ter que sempre saber administrar, né? E o tenista sabe jogar com dor, né? Exatamente. Eu brinco que a gente só passa uma dor quando começa a sentir outra mais forte, né? Não existe tenista tá 100% sempre, né? E, cara, assim, acho que querendo ou não, tem um pouco do que a gente fala, tem um hype do brasileiro, necessidade e tudo mais, mas é que nesse caso em específico, a gente tá falando o Djokovic...
amando o João, estando perto, falando de técnico e tudo mais. O Agassi, quando teve com ele na Lever Cup, cara, parecia uma criança do lado do João Fonseca. Cada forehand lá, ele vibrava que nem um maluco. Então são caras que já foram o número 1 do mundo, são caras que se conhecem muito mais do que todos nós sobre tênis, falando que o cara é diferenciado. No mínimo, isso tem que fazer quem gosta de tênis falar, cara, esse cara é daqui, que animal, né? Exatamente. Você vê que não é a gente brasileiro que tá emocionado, a galera que entende de fora, inteiro. Que não tinha nada pra estar emocionado assim, tá? Porque vê que ele bate diferente, né? O Rod que também falou isso. O Rod que também. Mas eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem mais importante de toda essa conversa, não sei nem como começar essa mensagem, porque ela é mais complexa, mas eu acho que é o poder que a gente tem que tentar conscientizar a galera no Instagram, sabe? Eu sei que é difícil a gente conscientizar, as pessoas vão continuar tendo julgamentos, não vou aqui ser romântico, né? Mas é um trabalho de formiguinha, talvez a gente conversar um pouco mais, a galera vai entender. Porque é aquilo que a gente estava falando, né? Que o tenista não tem que ter pressão, entre aspas, tem que saber lidar com a pressão, né? E daí até conversas que eu já tive, né? Falaram que, tipo, as mensagens acabam de uma ou de outra forma chegando nos tenistas. Por mais que eles tentem se blindar ao máximo, né? Pra quem não sabe, o João, ele não é o João que posta as coisas no Instagram dele, né? Pode ter gente que acha que é ele, mas é tudo assessor de imprensa. Tipo, ele tenta ficar o mínimo possível no Instagram. Mas a gente vive num mundo que tá conectado, né? É impossível você viver numa bolha e não saber... Você acha que o João não tá sabendo que a galera tá criticando ele? Então ele mesmo respondeu isso na coletiva lá em Buenos Aires, que é normal as pessoas criticarem, que ele tem que saber lidar com isso. Mas vou fazer uma provocação aqui, né? Até pegando o exemplo da Bia, né? Porque já tô escutando até comparações entre os dois, né? A gente falando, João Haddad, Bia Fonseca, galera... Cara, como é? A galera mistura isso. Velho, na moral. De um jogo pro outro, né? Impressionante. Não, e vai usar o nome da Bia agora pra ser pejorativo. Tudo, exatamente. Mas pegando a provocação da Bia pra gente refletir, né? Quando que eu acho que a Bia começou a sofrer mais, na minha opinião? Quando ela bateu o semifinal de Roland Garros, lá quase ganhou da Iga Swiatek, que ficou por muito pouco de ser campeã de Roland Garros, chegou a número 10 do mundo. Naquela época ainda não existia muito o João, né? O João não tinha o hype, né? Então a Bia virou o João daquela época, né? Todo mundo começou a acompanhar tênis e daí basta ver que depois disso ela começou a balançar mais. Olha o resultado, né? Olha a diferença que faz os holofotes e a pressão, né? Talvez se a Bia tivesse jogado sem esses holofotes, ela ainda estaria mais próxima lá do top 10. E aí o Brasil, infelizmente, a gente vem com força pra arrebentar essa galera, né? Porque, mostra o Belucci. É incrível. A gente falou com o Sareta e também no Sareta ele falou que, cara, o quão era difícil jogar no Brasil. Sim. Às vezes era mais fácil jogar na Argentina do que no Brasil, porque, cara, o Belucci saiu vaiado do ginásio de Ibirapuera. Então é muito complicado. Mas, com a postura dele e tudo mais, cara, independente. Se ele tá na quadra, é óbvio que ele tá querendo ganhar. Sim. Esse é o movimento. Quando pintam uma conquista de obrigação é quando começa a ficar um negócio que começa a enjoar, entendeu? Você fala assim, velho, não, o cara é isso, tem que ganhar. Gente, óbvio que todo mundo quer ganhar, sabe? Só que só sai um, um do torneio de 32, de 64, de não sei quantos. Então você fala, gente, uma hora ou outra o cara não vai ganhar tudo. Sim. É normal, porque, você joga um dia depois do outro, se você torce o tornozelo, se você tá, sei lá, com o ombro inchado, tal, não sei o que, cara, você já não vai jogar 100%. Então, assim, a gente tem que ter muita calma quando a gente acha que a pessoa tem que jogar e ganhar tudo. Sim. Ontem foi difícil, porque eu acho que, assim, ao mesmo tempo que a gente sabe do fardo ganhar, né? Que é pra carregar a vitória inteira, o cara entrando no primeiro jogo falando, cara, eu preciso ganhar todos, entendeu? Já era um adversário muito crica, é um adversário muito ruim de ter, né? Ruim de não de jogo, mas um adversário muito ruim de você jogar contra, que você fala, é um cara que no Saibro ele joga até o final. Sarna demais, cara, corre em tudo, você vê que ele, cara... Ele cansa, mas ele não desce o desempenho dele, sabe? Ele chegou nas bolas muito bem. João ontem, cara, deu algumas bolas que a gente... algumas que eu vi que a hora que ele tava com ponto com muita pressão, ele descia o canudo no forehand, eu falava, mano, não acredito que entrou, obrigado. Né? Você fica assim, nossa, graças a Deus entrou. E arma ali, né? E aí depois que ele dava 3 pontaços enormes de forehand... Em uma bola que estava mais alta, ele ia lá, dava uma curta e ele errava. Então você fala assim, é normal um ponto ou outro, o cara querer diversificar e ele errar. Porque se de repente aquela bola curtinha entra,
vão taxar o cara de gênio. Entendeu? Então, tipo assim, nossa, o cara pegou uma bola ali, velho, mudou o ritmo, fez... Nossa, o João é muito gênio. Corajoso, aí joga bate demais. na fita e fica, nossa, inventou. Displicente. É engenheiro de obra pronta, né? Exatamente. Vocês estavam dando um bom exemplo. O Tabilo é aquele adversário que você precisa estar no ritmo pra ganhar, né? E o João tava totalmente sem ritmo, né? Então é um pior adversário pra pegar sem ritmo, né? Então... Mas, ao mesmo tempo, foi um ótimo adversário pra jogar 3 sets e pegar o pra dar ritmo. Acho que é... Nem Acho que pra essa é a pegar pegada. um mutete da vida a fim de brincar, Nossa. né? Um Bublik jogando com o cabo da raquete. Falando isso, o Bublik falou do Hurkacz aí, que o Hurkacz não dá ritmo pra ele. Ele falou, cara, falam que eu não dou ritmo, olha esse cara. Tipo, perto dele eu sou o Djokovic. E foi engraçado que o Hurkacz foi sacar pro jogo contra o Bublik, não sei se você viu, eles deu 3 dupla faltas no game sacando pro jogo. Pra vocês verem como sente pressão, né? É isso. Daí o Bublik foi sentar na cadeira, ficou apontando pro treinador lá. Com aquele jeito. Daí o Bublik foi lá e virou Como o jogo. ele gosta, né, velho? Como gosta. Mas acho que a mensagem que eu queria passar pra galera é que eu acho que nós brasileiros, a gente é emocionado, é da nossa cultura isso, a gente não vai mudar a nossa cultura, né? Eu acho que tem até o lado positivo. Eu acho que é animal isso. A gente é mais social, mais festivo, a gente não é aquelas culturas frias do norte europeu, né? Tipo, o Sinner, a galera acha que é italiano, mas ele tem muito mais a cultura austríaca do que italiana. Verdade, A família dele era da Áustria, por isso que ele esquiava. Esquiava e tudo mais. Né? Dá pra ver que ele é o menos italiano que a gente conhece, né? O cara totalmente branquelo, fechadão e tal. Isso ajuda ele a ser mais centrado, né? A gente já é uma cultura mais parecida com o do Alcaraz, né? Mais latina, espanhola, né? Carismática, assim. Mas também é muito sangue, né? E o brasileiro que não tá acostumado ainda com essa cultura do tênis, traz também essa cultura do futebol, né? Que ganhou, Exato. tá ótimo, perdeu, já quer trocar o treinador. E a galera não entende que o tênis é muito diferente do futebol, né? O tênis, o próprio Federer falava isso. O Federer, que foi uma das maiores lendas, ele deu um discurso numa faculdade falando que pegou as estatísticas da carreira dele, acho que ele ganhou 53% dos pontos na vida. Cara, o cara foi uma das maiores lendas e ganhou 53% dos pontos na carreira. Pra você ver como é sempre meio a meio o tênis, né? Muito no detalhe, disputado, né? E a galera não entende isso, que é o engenheiro de obra pronta. Ganhou, é o ídolo, perdeu, taca a pedra. A galera tem que confiar mais no processo do João. O João não chegou ontem jogando o que ele é. Já tá fazendo um trabalho bem feito desde a adolescência. Vai ganhar, vai perder, quebrou vários recordes já no passado. Então tem que saber apoiar tanto na vitória quanto na derrota, sabe? Porque esses comentários negativos atrapalham eles no fim das contas, né? Acabam Perfeito. neles. E eu acho que, cara, até fica um pouco... Até uma cara de passar pano. Que quando a gente faz vídeo e tudo mais, parece que a gente tá só passando pano e tudo mais. Mas é pra balizar um pouco, porque querendo ou não, é isso. Vem muito do outro lado e, cara, é natural. Eu acho que isso vai acontecer. É o crescimento do esporte, como você falou. É um pouco do futebol entrando no tênis e, cara, isso vai acontecer e é bom pro esporte. Mas é importante também que quando a gente esteja falando sobre isso, a gente tem um pouco mais de responsabilidade. Sim, claro. Até para entender que o negócio não é simples, é um jogo a longo prazo. Sim. Então, perdeu aqui agora, putz, quer dizer então que o ano dele vai ser muito ruim? Não, a gente ainda está começando o segundo mês do ano. Sim. Calma, as coisas vão acontecer, ele vai pegar ritmo em algum momento e a gente vai ver aquela direita andar e vai ser sensacional. E só pra galera entender, né? A gente não tá passando pano, né? Pra quem mesmo soube interpretar aqui, a gente mesmo falou da Bia, né? Que a Bia tá faltando confiança, que dá pra evoluir mesmo. O João mesmo, né? A gente tava conversando que dá pra variar um pouco mais o jogo e que o João precisa jogar mais pra pegar ritmo, né? Até acho que talvez esse ano ele vá ter uma estratégia de jogar mais torneios, né? Porque tava se preservando muito. Mas a diferença é que a gente tenta fazer comentários construtivos. Acho que essa é a principal diferença. Uma coisa é se fazer uma crítica construtiva, outra é uma crítica destrutiva, né? E no Instagram, a galera... Ainda mais que no Instagram tem até perfil fake, né? Então, pô, a galera tá nem aí, sabe? Ele não é tudo isso. Então... Não tem nenhuma... O Instagram é uma selva, sendo bem sincero, né? Não tem nenhuma fiscalização, nada. A galera joga o comentário tóxico lá e muitas vezes aposto que a maioria das pessoas não teria coragem de falar isso pessoalmente na cara de alguém. Nenhum. Mas no Instagram vira essa selva. Você já teve um hate? Ah, com certeza. Fala você tem um na cabeça aí, um que foi, tipo, agressivo a você, assim, que você não entendeu? Sim. Se quiser pensar um pouco, eu posso trazer um nosso aqui. Que teve uma vez que postaram assim, e aí no vídeo que a gente tava fazendo, fiz uma pergunta que de fato foi uma pergunta um pouco mais longa, um pouco mais rebuscada. O cara falou assim, caramba, o cara parece a Amanda do Pânico fazendo uma pergunta. Eu falei, cara, eu não sei como que a Amanda faz uma pergunta, mas pelo jeito que ele falou, não deve ser bom, e sobrou pra mim e pra ela. Eu falei, não sei nem quem é a Amanda. O Du mandou, a gente procurou no Google, tipo assim, mano, cortes Amanda Pânico, pra ver o que a gente fez de errado aqui. Sim. Foi, cara. E aí quando você vai falar com o cara, vai, pô, na verdade tentei explicar um pouquinho mais a pergunta e tudo mais. Aí, pô, no começo começa a querer se defender.
Na sequência, o cara fala assim, não, pô, mas eu acho animal, achei muito louco. Caramba, que loucura, cara. Você não tava achando mó ruim, agora você tá achando mó bom. Então, é isso. E uma observação aqui, ó. Depois eu peço pro câmera dar um zoom aqui que eu vou falar muito sério. Gente, vamos parar de culpar o técnico por tudo. Vamos parar, sabe? Isso. Porque, tipo assim, parece que o pessoal fala que trocar o técnico é a saída mais rápida e mais prática que tem. Cara, técnico, né? Antes de mais nada, né? Eu acho que a gente começou a ver depois do Australian Open, quando começaram a valorizar mais os técnicos, né? Porque, pô, técnico, você vê, cara, o cara também tem família, viaja o ano inteiro, Sim, não sei o quê. Então, velho, o cara precisa abdicar a vida inteira dele em prol do atleta. Sim. Né? Então, assim, não vamos culpar o técnico achando que, tipo assim, o cara tá sem jogo, tem que trocar o técnico. Em alguns casos até tem. Agora, todo mundo que perde, a gente vai achar o óleo. Precisa ter um responsável? Precisa falar, não, é o técnico. Cara, são tantos fatores, né? Tipo assim, do João no Australian Open. Pode ter sido que ele não tá no shape perfeito dele, que ele não tá no ápice, pode ter sido calor, pode ter sido falta de confiança, pode ter sido que a pré dele não tenha sido tão intensa ali em quadra rápida. A gente não sabe, entendeu? Então, putz, cara, parece que você avisar, troca o técnico. É assim, eu tenho propriedade, sou objetivo e tô falando, cara, a verdade absoluta ao mesmo tempo. Você fala assim, da onde que você tirou isso, cara? Você não sabe? Tipo assim, às vezes o técnico, não tô nem falando de João, de Bia, gente, às vezes o técnico é a pessoa mais próxima que um atleta tem de um pai o ano inteiro, cara. É isso. Sabe? Tem gente que não consegue viajar sem técnico, velho. Esse cara aqui, ó, como é que ele falava do técnico dele? Ele falava que era o segundo pai. Máximo respeito. E ajuda até na parte psicológica, né? Naquela hora do vamos ver. Eu lembro até ano passado, naquele jogão que o João fez contra o Shapovalov, que foi um dos jogos decisivos, né? Nas quartas de base, que o João saiu perdendo. Sim. Um dos meus posts que mais viralizaram foi esse, né? Eu peguei aquela conversa que ele teve na virada do segundo pro terceiro set, traduzi com legenda, tudo. E dá pra ver como deu um up no João, né? Porque às vezes não é nem a questão tática. Claro que teve ajustes táticos nesse exemplo. Mas só de você olhar pro lado lá, você tá nervoso, e você vê isso que você falou, um segundo pai, você vê uma pessoa que te tranquiliza e te confia, né? Então, qual que é a minha opinião pelo que o Pedrão tá falando? Eu acho que no futebol, né, a gente tem muito essa cultura, né? Você pega o Campeonato Brasileiro, é recorde de troca de técnico, né? Às vezes, na terceira rodada do campeonato, já demitem o técnico, né? É bizarro. É culpa do Abel, né? Não, mas eu ia falar exatamente isso. Tem essa crítica por um lado... E também tem a do Abel. Sim. Que do Abel também tá lá, o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que tá há muito tempo no Palmeiras. E grande parte da torcida do Palmeiras fala que ele já devia ter saído. Que sempre tá ganhando um monte de coisa. Então, tipo, é difícil agradar gregos e troianos. Não vai dar. E até ano passado ele era o cara que, velho, mudou, sabe, totalmente o time, trouxe o time de novo pra época de ouro. Aí, velho, perde 1 ou 2, não tá mais afim e tal. Gente, o cara não mudou de personalidade. Ele não é bipolar e de repente ele falou todo saco cheio. Sabe? E são fases, cara. Mas eu acho que é incrível que até o Guru trouxe pra gente aqui, da conversa que ele teve com o Neco, que ela mostra que ninguém tá parado e tá satisfeito com o que tá acontecendo. Eles estão procurando saídas e alternativas que a gente não conhece. Então, o ponto aqui já ouvi falar, por que o Pacciarone, e eu acho que é válido isso, por que o Pacciarone não chegou pra Bia e falou, não tô te ajudando quanto eu achei que eu já poderia estar te ajudando e agora eu tô saindo fora. Falam como se isso talvez, eu não sei se aconteceu. A gente não sabe como que tá o dia a dia, a gente não sabe que às vezes é a Bia que vira e fala assim, não, eu quero você aqui até o final. E às vezes não é ele, só que aí já começam a tratar ele como se ele não fosse esse cara. Então acho que é só a gente não tratar o que tem na cabeça como uma realidade. Que essa parte a gente não sabe. E nem se abrir tanto na coletiva, né? Tipo assim, velho, o jogador não vai te falar tudo que tá passando na cabeça dele numa coletiva. Ele sabe que se ele falar, tipo, sei lá... Media training, né? Minha namorada tá brava comigo, não sei o quê. Você acha que o cara vai ficar expondo lados, assim, e problemas pro público a ponto de, assim, o próximo adversário dele ver que o cara não tá bem? Não, velho. Assim, se ele não tá bem, algo mental, algo tático e tal, eles vão tratar ali, cara. Ele, o técnico, nutri, o físio, não sei o quê. Ele não vai sair falando. Não vai ter uma entrevista. Então, é que minha batida tá assim porque meu pulso tá assado. Cara, o jogador não vai ficar se abrindo porque ele não precisa. Exato. Sabe? Eu sou da opinião também que a gente de fora, por melhor que a gente tente estudar, entender de tênis, a gente nunca vai chegar nem perto do conhecimento de quem tá lá dentro. Animal. Então, se a Bia, por exemplo, tá escolhendo manter com o Pacciarone
Aroni, é porque vocês acham que ela não para pra pensar. É a gente que chegou com essa Ela nunca passou na cabeça dela, será que troca ou não? É a gente que tá dando essa ideia. Porque eu falo isso que às vezes vem o comentarista lá no Instagram, né? Os seguidores. E dão a ideia como se fosse a ideia miraculosa, né? É o técnico do sofá. Né? Esperando que a Bia responda no comentário. Não, obrigado pelo feedback. Realmente, agora não tinha pensado nisso. Tem gente que às vezes até marca a Bia. Tô fazendo a minha parte, né? A Bia trabalha... Do jeito que eles são competitivos, eles pensam 20... Eles comem tênis, eles respiram tênis. Você acha que cada derrota ela não fica revoltada e não pensa? Exato. Então, pra ela ter tomado essa decisão de ainda estar com ele, é porque faz sentido pra ela. Quem é a gente de fora pra falar, pô, a Bia tem que trocar. A gente pode dar a nossa opinião, mas eu acho que a Bia sempre vai entender mais que a gente. E a Bia não quer perder, eles são competitivos pra caramba. Demais. Vocês deram exemplo do Bellucci, eu já ouvi falar que desde a infância ele chorava quando ele perdia no juvenil. Aí que o cara, ficava maluco. E daí a galera julgava muito ele porque ele era apático, entre aspas. Né? Exatamente. Mas é a personalidade dele, igual fala que o Sinner é apático. O Bellucci tinha um perfil parecido com o Sinner de ser mais tímido, mais fechado, dá até pra ver o jeito dele falar. E o que ele sofria muito, acho que não era nem o psicológico, né? Era a questão biológica, física da desidratação. Sim. Ele falou disso pra gente. Então. Porque ele falou, tem uma parte de fato ser ele como ele é, mas teve uma parte também que ele precisava se poupar, que ele usava 6 camisetas por jogo, sem noção, cara. Quem já jogou tênis, pega um jogo seu que você trocou 2 vezes a camiseta por conta de suor. Não aconteceu. O cara trocou 6 vezes. É bizarro. Pô, o cara meteu 6-0 no jogo e tem alguém que ainda quer criticar ele, né? O cara vai entrar pra história disso. Isso é incrível. Já fez jogos duríssimos com o Nadal, ganhou 7 nas Olimpíadas, com o Federer lá na Suíça, levou pro 3º set, mano. Jogava no Nothing Major lá, o próprio Isner falou dele, né? Quando ele perdeu pra ele numa rápida indoor nos Estados Unidos. Você fala, pô, o cara já teve cara. Jogos enormes, cara. Daí tem gente que ainda tem coragem de falar do psicológico dele. Velho, não é sempre que o cara vai estar lá, acorda bem, comeu bem, dormiu bem, tá jogando bem e batendo bem. Pô, muita coisa precisa dar certo, sabe? E o que a galera não entende que o brasileiro tem isso, que muitas vezes ele não perdeu por causa do psicológico. Claro, às vezes pode perder por causa disso, mas muitas vezes o adversário jogou muito também. Então, eu não vi quase ninguém elogiando o Tabilo, tá todo mundo só falando do João. Meu, o Tabilo fez um jogaço. Jogou super bem. Porque falar do Tabilo é quase que passar pano. É tipo, de novo, um outro cara que jogou muito bem contra o João. Cara, mas como se esses caras não fossem umas máquinas, assim. Eles são máquinas mesmo, eles jogam demais. Lembro o exemplo do Atmane ano passado, que ninguém conhecia ele, ganhou do João, chegou na semifinal daquele Masters 1000. E eu lembro que no dia que ele ganhou do João, meu, todo mundo bombou meu Instagram, metendo pau no João. Daí ele começou a ganhar do Fritz depois, chegou na semifinal, levou pro tie break. Daí todo mundo começou a idolatrar o Atmane, sabe? A torcida perdeu na primeira rodada. Então. Pra você ver como o tênis é muito maluco, né? Então o nível é muito próximo. E acho que os 2 principais desafios que a gente tem no Brasil é o que vocês falaram. A gente é carente de ídolo. Então imagine se, por exemplo, se a gente fosse um Estados Unidos da vida. Os Estados Unidos no feminino, né? Pra terem ideia, no WTA Finals do ano passado, das 8 atletas de simples, 4 eram americanas no feminino. É bizarro. Imagina, pensa que você é uma Madison Keys jogando. A Madison Keys, hoje em dia, ela é a 4ª melhor americana e acho que ela, não sei agora de cabeça, mas ela deve estar número 8, 9 do mundo. A Madison Keys não deve sentir pressão nenhuma nos Estados Unidos, porque se ela ganhar ou perder, a galera vai assistir logo em seguida o jogo da Anisimova, vai assistir depois o jogo da Coco Gauff. US Open, acho que tinham 30 jogadores americanos na chave de dupla e masculino. Tipo, é bizarro. O Brasil tem tanta essa carência de ídolo que é isso. O João começa a ter uns resultados, meu... O João já é a salvação do mundo, né? A Bia também começou lá em Roland Garros, a Bia é a salvação do Brasil. Por isso que eu apoio muito o trabalho da Rede Tênis, porque se a gente investir mais na base e começar a ter mais atletas, o próprio Gutão, se Deus quiser, chegando mais pra frente, vai dividir as atenções com o João, sabe? A Naná, a Vitória Barros, vai dividir a atenção com a Bia. E, cara, esse é muito o nosso objetivo, tá? Sim. É democratizar e expandir a base do tênis. Sim. Assim, mais uma vez, pessoal, não quero ficar aqui 10 minutos falando, ao longo dos episódios eu vou explicando mais. A Rede Tênis, ela tem um braço que que pouquíssimas pessoas conhecem, que é o do projeto onde a gente apresenta tênis nas escolas públicas do Brasil inteiro. É animal. Tá? Então, só no ano passado, a Rede Tênis apresentou tênis para mais de 20 mil crianças de escolas públicas. A gente entende, né, muitos anos atrás... a Rede Tênis começou com o time Rede Tênis, onde a gente tinha como objetivo, que eu entrei agora, né? Mas assim, o pessoal naquela época tinha como objetivo achar ali o próximo Guga, achar o próximo número 1, apoiar os atletas que estavam em ascensão. E depois de alguns anos eles perceberam que, de fato, eles só vão conseguir
ter o próximo número 1, ter vários atletas, se a gente expandir de fato a base, democratizar, a gente precisa tornar o tênis um esporte mais acessível, né? Mais acessível. E uma coisa que a gente já meio que tinha de conhecimento, e eu escuto bastante na Rede Tênis, é esse contraste de que na grande Buenos Aires existem mais quadras públicas do que no Brasil inteiro. Quadra embaixo da ponte ali, Eu ia dar esse exemplo. Eu acho que o Brasil, sendo bem transparente, como eu gosto de ser, acho que a gente não aproveitou bem a era Guga, sabe? Tipo, tinha tudo para o Brasil ter virado uma Argentina no bom sentido, sabe? 100%. E a Argentina é o melhor exemplo que você tocou, porque às vezes a galera, igual eu tinha comparado com os Estados Unidos, daí já vai ter gente que fala, o Guru tá comparando com um país de primeiro mundo, né? A gente tem esse complexo de underdog, né? Que aqui a gente não pode ser igual aos Estados Unidos. Então vamos pegar a Argentina, né? Mesmo para quem não acredita que o Brasil pode chegar. Eu acredito que o Brasil pode chegar nos Estados Unidos, mas pegando a Argentina. Historicamente, sempre teve uma economia pior que a nossa, né? E o tênis, eu já morei um mês lá fazendo na casa do Blendino, que foi treinador do Coria, quando eu tinha 12 anos de idade. Olha que demais! Foi uma das melhores experiências da Quanto minha tempo vida. você ficou? Um mês. Nossa! Cara, e o que mais agrega é, tipo, você tá treinando com os argentinos e você pegar um pouco dessa mentalidade argentina. Basta ver a maioria dos tenistas profissionais, né? Até hoje, você pega um Baez da vida... Os caras lambem a quadra, né? Tipo, é muita mentalidade que eu acho que o Thiago Monteiro tem, assim, comparando com um exemplo mais próximo do nosso, né? Porque... Thiagão é fera. O Thiagão, raçudo. é aquele que espreme a última gota, sabe? Igual era o Júlio Silva também, o Rogerinho. Nossa. A gente tem muitos bons exemplos assim, né? Mas eu até tava... Eu vi que ia estar na pauta hoje, mas acho que não vai dar tempo de falar que a gente tá falando muito, né? Mas eu tava... Eu falei a gente que vai fazer episódio 2 e 3 ainda. Mas a gente tava conversando com o Canhas, né? Com o Almagro. Putz, isso foi muito bom. Cara, e até tô pra postar isso, que eu tô com vários conteúdos que eu ainda não editei. Fizeram essa pergunta pra eles e eles falaram na lata, né? Falaram qual que é a diferença pra Argentina estar melhor no tênis do que no Brasil. E daí a gente achou que eles iam falar só disso de acesso à quadra popular, né? Que é o que a maioria já sabe. Eles falaram justamente isso da mentalidade. Eles falaram, lá desde moleque o argentino ele dá mais valor pro tênis. E ainda jogaram bem direto com a gente. Falou que aqui no Brasil, como é um esporte mais elitizado, a maioria não aguenta sofrer a pressão desde o juvenil. Que às vezes é bancado pelo pai, pela mãe, daí tem vários exemplos que eu vi no juvenil. Gente que jogava bem pra caramba com 12, 13 anos, com 15 largava, sabe? Exato. Conhecia as baladas, tudo, e daí espanava. O argentino lá, ele não tem... Muitas vezes ele não tem plano B na vida. Ele já cresce com 11, 12 anos lambendo a quadra, querendo ser profissional. E eles falavam lá, a cultura argentina, o treinador manda você fazer tal exercício, eles fazem esse exercício e às vezes até pedem a mais, assim. O brasileiro, até conversei com os treinadores que estavam comigo, lá uns treinadores bons lá nesse evento. Falaram, às vezes eu vou apertar Eles até falaram, eu não gosto de treinar competitivo, às vezes porque eu vou apertar um aluno, o aluno já reclama. Os pais mesmo, às vezes, apoiam o aluno e falam, você tá pegando muito duro com o meu filho e tal. Então, tem essa diferença cultural entre Argentina e Brasil, ainda mais porque acho que até linka com essa resposta das quadras populares. Na Argentina, por ter ficado mais popular o esporte, pegou mais gente que dá ainda mais valor, tipo, que dá a vida mesmo pelo tênis, quanto no Brasil, enquanto ainda é um pouco mais elitizado, a galera às vezes não paga o preço, o sacrifício pra... E a gente sabe no tênis, lá na hora H, quem tem mais raça lambe a quadra, né? Então faz diferença. E, cara, trazendo um ponto aqui, só pra gente já ir pra parte final aqui, São Paulo Open, que foi super criticado em relação ao nível de jogadoras que vieram e tudo mais. E no final ficou um show de brasileiras jogando lá na Vitória, Ana Candiotto, todo mundo jogou mó bem, Pietra. Então, no final das contas, teve muito esse do monte de brasileiros. E é algo que o Rio Open tá começando a ter isso também. Sim. Óbvio, a gente teve queda de Musetti, de Monfils, triste demais. A gente queria ver esses caras jogando, seria sensacional. Mas a gente vai ver Guto na chave principal. Coisa que tá todo mundo querendo ver, cara. Sim. Tá todo mundo afinzaço de jogar. O Wade jogando super bem, vai estar lá também. Sim. João Reis, vai estar lá também. Boscardin também tava jogando pra caramba, vai estar lá também. Então tem muito brasileiro. O Igor Marcondes também. Igor Marcondes voltou bem demais. Brasileiro. Eu acho que a gente nunca teve tanto brasileiro no Rio Open igual a gente vai ter agora. Cara, né? Tirando os duplistas. Tudo bem, qualis, etc. Tirando os duplistas. Ótimo ponto. E assim... Eu tô um pouco dividido, né? Antes de mais nada, pessoal, só avisando, eu e o Du, a gente vai estar lá, tá? Então já se preparem pro conteúdo. Você vai? Vai estar também. Vai, então é isso. Esperem conteúdo de Saque e Resenha e Guru Bigode em loco no Rio Open. Só esperem. Eu tô um pouco dividido, gente, porque assim, eu
sonhei, eu sei que, calma, eu sou realista, eu sei que assim, o Monfils veio para cá porque, né, tem ali uma ajuda financeira para ele vir como atração principal, etc. Mas, cara, eu tava sonhando com cara, o Monfils levando, sabe? Nossa, ia ser ia legal. ser muito legal. Ia ser legal. Muito, assim, ia ser fácil? Não. Mas, assim, eu acho que o Monfils, quando ele liga ali a chavinha, ele ainda tem físico pra jogar com esses caras, sabe? E, tipo, puta, meu, vai ganhar tal. Não sei se ele tinha a chance de ganhar, mas, pô, ver o Monfils numas quartas, numa semi, ia ser sensacional. Ver Monfils e, cara, João jogando. Nossa, Tá doido, demais. ia ser, velho. Mas agora eu acho que é isso. Abrir um caminho pra gente poder ter a oportunidade no maior torneio do Brasil, a gente poder prestigiar os brasileiros é uma coisa muito legal, cara. É muito legal sabe? mesmo. É uma baita oportunidade também. O pessoal tá falando, o torneio caiu com essas estrelas que caíram, tal, papapá. Meu, imagina que a gente vai ter um torneio no Rio de Janeiro, pleno carnaval. Você, assim, quem gosta de tênis vai ser a sua chance de ver todos não, né? Mas ali um bom grupo dos melhores brasileiros disputando em casa, cara. É super Uma legal. chance de pontuar super legal, gigante, pô. né? É que eu acho que a gente, principalmente os fãs novos, né, medem muito o ranking, né? Porque é o critério mais fácil de medir. Não né? é top Mas pra quem 20, tá- não vou nem assistir, então. né? Então até recebi comentários, igual vocês falaram, que quem entende de tênis sabia que ia ser difícil o jogo contra o Tabilo, mas quem não entende ia lá e via lá, o João vai estrear 2-0. contra o número 71 do mundo. Vi muitos que eu pergunto o palpite da galera, né? A maioria tava no 2-7-0 pro João fácil, assim. Então a galera também joga o torneio muitas vezes pelo ranking. Né? E daí basta ver um bom exemplo o jogo contra o Tabilo ontem, né? Foi um puta jogo de alta qualidade. Se eu tivesse vendo ao vivo, eu acho que eu ia ter Nossa, animal. curtido pra caramba. E o Rio Open é isso, ó, não importa quais tenistas existiram ou não, é só tenista top que vai estar lá, é só jogo bom. Pra mim não faz diferença na qualidade do jogo ser o número 110 do mundo ou ser o número 20. Os dois jogam muito parecido e tem um nível muito bom, né? E o ambiente lá é uma delícia, né? Nossa, O é jockey muito bom. lá é uma... Puta, Sim. é muito legal, cara. É diferente de um torneio, porque tem muitos torneios ali que o pessoal vai, que, cara, é as quadras e uma lanchonete. Sim. Sabe? É isso. O Rio Open, cara, por ser aqui no Brasil, o pessoal realmente tem a chance, eles constroem um complexo, é um negócio super legal, cara. Eu amo ir pro Rio Open. É isso, eu adoro é ir isso. pro Rio Open. Infelizmente cara. tem um pouco da dificuldade em conseguir ingresso, isso a gente Sim. não pode tirar. Muita gente deveria, cara, conseguir ter acesso a isso pra sentir isso aí que é incrível. E eu acho que podia até ter uma cota inclusive, igual a gente tava falando disso, né? Imagina as pessoas lá no Rio terem uma cota de graça, sei lá, pra o quanto ia animal. democratizar e popularizar Exato. o tênis. É esse sei olhar. lá, numa sessão diurna que tem menos audiência já. Tirar um pés uma ali, puta né? experiência. Minimamente. Eu não sei se eles abrem pros quales, mas ia ser legal se tivesse tipo, acesso liberado pra assistir os quales. Eu acho que é ingresso de graça e tem que conseguir retirar e é difícil pra caramba. Acho que essa é a real. Mas você tava falando do sonho do Monfils, eu tô achando ainda que o João vai ser campeão. Bora lá. Do Rio Open? É. Esse é o palpite? Cara, E vocês podem Boa. podem postar antes Guru de sair o Bigode não resultado brinca aí. com o meu coração, cara. Vocês podem postar, porque se postar depois que sair o resultado, falar, vocês editaram, Se foi ele, engenheiro de se obra ele ganhar, pronta. você volta aqui, a gente vai estar vestido de João, É. até com o bigodinho falhado também. Vai estar rolando tudo. Eu tenho até prova, né, que eu tenho grupos de amigos de tênis no WhatsApp, eu já mandei, tipo, no começo de janeiro, falando, ó, tô indo assistir o João campeão no Rio Open, a galera, Nossa. kkk, tá viajando, ele tá lesionado, tá, eu já tirei o print quando saiu o resultado, se Deus quisesse sair, né? Cara, Mas sabe qual que eu acho que é o lado positivo? Ano passado ele se prejudicou muito que ele foi campeão na Argentina, chegou um dia antes do Rio Open, não conseguiu se adaptar, tava exausto, né? agora virou. Agora vai ser totalmente inverso, É né? isso. Então agora já deu pra ver que ele tá 100% fisicamente, acho que ontem ele aguentou bem a intensidade do jogo. Exato, acho que fisicamente. Provavelmente hoje ou amanhã ele já tá no Rio de Janeiro, já vai ter tempo pra treinar lá na quadra, então acho que, tem tudo... O torneio teve essas desistências, então eu acho que esse ano tem Se uma eu boa chance. fosse o João, meu forehand ia ser um nojo, tô zoando. Se eu fosse o João, eu já voltava pro Rio, né? Ficava, cara, uns dias ali, Bloquinho. né? Tipo, 3x10. Não, cara, já voltava pro Rio, voltava pra rotina que, cara, na próxima semana tem. É isso. E posso dar uma opinião mais polêmica, vocês falam se vocês vão querer utilizar ou não, mas... Vamos Olha os lá. cortes, galera. Eu trabalho com fontes, né? Conversei com pessoas aí, né, que falaram que, tipo, na época do Brasil Open lá do Sauípe, e daí já tô assimilando que pode ser que aconteça também no Rio de Janeiro,
Quando caía nessa época do carnaval, tinha muitos tenistas gringos aí que, tipo, iam pra noitada, sabe? É isso. Não vou citar nomes Não, aqui, vamos que falar italiano, me deram que nomes. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel e convidar os gringos Então, pra fazer eu alguma acho também. coisa. Eu Essa acho é outra também. vantagem desse Rio Open sendo Tomar um carnaval. garotinho, né? Antes do Mas jogo. teve, se não me engano, acho que quando o Nadal tava aqui, acho que ele foi uma vez, acho que até o Guga foi com Não, ele. o bom fizeram um Bonfa negócio. levou o coisa lá, o Shevchenko. O não é Echeverri. Ah, é o Shevchenko? Shevchenko Foi, entrou e numa mais um, balada. né? Mas o Nadal ainda ia sem beber, tá? Agora, os exemplos que me contaram eram de gente que ia pro play mesmo. Ia sabe? pra porrada. Ia pra melhor de 5 sets. no Cara, carnaval. sabe quem eu vi? Eu vi no US Open de 2017, que eu tava lá. Eu fui numa balada, um amigo meu que eu tava dividindo a casa, ele era promoter, então olha a diferença, né? De manhã eu ia trabalhar no US Open e à noite a gente... Cara, eu vi o Karlovic. Ivo Karlovic. Cara, Eu eu não acho que ele imaginei tomou na uns noitada. 6 drinks na balada, assim, cara. Ele tava no bar o tempo todo e eu falava, mano... E eu, tipo, na época eu não sabia se ele ainda jogava ou não. Eu falei, mano, esse cara deve ter sido... Não deve estar mais jogando, né? Não é possível, deve ter saído da chave. E ele chama pouca Porque, meu, atenção na balada, 2,10 metros. Coloca um boné pra ninguém ver, isso aqui parece uma girafa, velho. Nossa. Mas eu até escutei história de gente que, meu, na véspera de final de Brasil Open lá no Sauípe, saía à noite, sabe? É isso aí. Daí É. cada um... É que tem uns caras que cada um aguentam, né? pesquisa- Tipo, um safim da vida, o cara, velho, podia ir pra night e até ajudava, né? isso. Daí quem ficar curioso pesquisa o histórico dos campeões e vices e tenta chegar na sua foi lá. conclusão. E detalhe, ele ganhou esse Brasil Open, Olha lá, é mas isso. não vou dar o nome. É a minha maneira do Nadal, cara. então, Aí você vai pro corte e vocês vão Do ter que Alcaraz. adivinhar quem que foi o jogador, hein? É. Boa. Mas não sei se dá pra entrar nesse assunto, se já tá no final. Não, manda favor. bala, manda bala. Eu vou jogar a pergunta pra vocês agora, eu que tô entrevistando o Edu e o Olá. Pedro. A gente tá nesse assunto do Rio Open. O que vocês acham sobre esse desafio, né, que tá cada vez maior, tipo, do Rio Open fazer parte da gira sul-americana, de ser no Saibro? Boa. Bem no... Se for ver, analisar o calendário completo do ano, né? Eu acho que se for parar pra pensar, na minha opinião, talvez seja a maior discrepância do calendário, Sim. seja essa. Porque é tudo um Sim. calendário reguladinho, né? Pra ser tal época no piso rápido, tal época no saibro, tal época na grama. E tem essa quebra aqui no meio da temporada de quadra rápida, sendo saibro. E pra dificultar ainda mais é em outro continente. E também pra dificultar ainda mais vai começar agora o Masters 1000 na Arábia, que eu acho que é em 2028. Vai e pegar, daí, né? meu, vai prejudicar muito. O que, Cara- que vocês acham? O que vocês fariam? Cara, eu acho que assim, ó, eu acho que tem um ponto de identificação regional, porque aqui é o lugar do saibro. A gira sul-americana, ela passa muito pelo saibro, e infelizmente a gente tá num momento intervalado ali. Então é um problema isso, só que ao mesmo tempo você perde sua identidade ao você mudar isso. Já teve, acho que o Alberto São Paulo, que foi na Vila Lobos ali, que na quadra rápida também. Eu acho que, obviamente, é uma necessidade que cada vez mais ela vem sendo jogada. Se a gente não mudar de data, é muito difícil você continuar trazendo jogadores de ótimo nível e disputar com Doha lá, Qatar, vai ser muito complicado de qualquer maneira. É muita grana, mano. É muita grana. Só que talvez seja um momento onde a gente comece a separar algumas pessoas e a gira vai ajudar ambos os lados. Eles ainda vão jogar Miami e vão ter jogado uma quadradura aqui. Mas, por exemplo, tem aqueles torneios que tem um torneio rolando de um lado e vai Alcaraz e uma galera para um lado, do outro lado vai Sinner e outra galera para outro lado. Sim. Talvez a gente consiga dividir dessa maneira. Só que ela parte por ter que trocar o piso. Então eu acho que antes tinha uma parte muito forte para resumir, que é a parte regional, identificação com o Saibro, e acho que era muito legal a gente manter isso aí, porque, querendo ou não, é triste pensar que a gente vai ter um Rio Open que não é no Saibrão ali, né? Acho que muda muito o torneio, só que já é uma necessidade. E aí eu acho que daqui a pouco é um ATP 500, que é o que grande parte fala, que começa a sofrer em trazer jogadores. Então acho que já é uma necessidade. Acho que agora é entender a parte burocrática de mudar tudo isso, porque tem também o quanto já está fechado com o jockey, o quanto tempo que tem que ficar lá e tem que ficar no Saibro, o quanto consegue mudar. Mas eu acho que já é uma necessidade difícil da gente não correr atrás disso. Sim. Eu concordo muito com o Du. Eu acho que a gente entra muito defasado no Rio Open quando a gente, cara, olha vários aspectos, né? O primeiro, o prize money, que obviamente o atleta precisa pensar nos prós e contras quando ele faz uma viagem, se ele sair dali de primeira rodada, quanto que ele sai, se ele vai, né? Então, assim, é muito difícil porque não tem nenhum outro torneio no mesmo nível e tamanho que ele consegue aproveitar
caso ele perca. Né? Então, aqui o prize money é um fator. Eu acho que o fato dele estar preparado e vir de uma pré-temporada ou o foco dele, onde os próximos 3, 4 jogos e torneios são numa quadra rápida, muda completamente o jogo, né? Assim, mais uma vez, putz, a gente... No nosso nível, pessoal, quando a gente tá batendo uma bola e tal, jogar num saibro, numa rápida, não é uma questão de uma adaptação ali rápida de dias, mas assim, um nível profissional, quando o cara muda a superfície, é muita coisa pensada, né? Muita coisa e assim, você muda o piso, você muda ali a pressão atmosférica, a altitude, então, tudo bem, as pessoas, a própria bola, beleza, o jogador, cara, adapta, mas no final ele ainda tem que pensar nessa parte prós e contras, porque, cara, né, a carreira dele, é o trabalho dele. Se de repente o cara sai de lá no negativo, ele já vai falar, bom, tem um ou outro aqui que é mais próximo, vou escolher outro torneio que eu consigo ou garantir um prize money melhor, uma pontuação melhor, ou eu posso pulverizar meus pontos aqui de uma maneira mais fácil de conseguir acessar. Então, a gente acaba ficando meio sem muito insumo para a gente bater de frente. Por outro lado, eu acho que Brasil, pessoal, Brasil e América Latina é gigante. Sim. É gigante. A gente pode aproveitar melhor o Rio Open, só que eu acho que o Rio Open ganhou uma forma muito grande, porque ele já estava sendo feito da mesma forma, e agora que a gente teve esse boom de pessoas, a gente está ficando sem espaço, tanto que o que acaba resultando é a falta de ingresso, o pessoal tendo mais dificuldade de acesso. Então, eu acho que talvez para os próximos, se eles tiverem formas deles... de expandir o local, de fazer um complexo maior, eu acho que eles podem até aumentar o prize money com uma receita maior de ingressos, entendeu? Então, acho que eles conseguem gerar mais massa para o torneio para que seja mais atrativo, porque, cara... Se não, a gente acaba ficando, mais uma vez, eu amo o Rio Open, acho que é um local maravilhoso, incrível. É mega aconchegante, complexo, mas assim, pensando na questão de ser mais atrativo para outros atletas, né? Enquanto a gente não tiver uma forma da gente poder pagar mais os atletas ou até mesmo ser uma coisa mais atrativa em relação ao calendário, eu acho que eles vão ficar rendidos nessa, tipo assim, traz o Zverev, vamos pagar um cachezinho aqui para valer a pena a viagem e tal. E isso acaba meio que deixando o evento rendido a 2, 3 atletas. Porque o que me deixa mais chateado, né? Eu até fiz esse levantamento ano passado, repercutiu bastante. Eu peguei todos os torneios que tem ATP, né, no calendário oficial e agrupei por continente, né? E a América do Sul é o pior continente, só tá acima da África, né? A África tem menos do que a América do Sul. A América do Sul tem 3 torneios oficiais só, né? Buenos Aires, o Rio Open e daí Santiago. E você pega, igual vocês estavam falando, o mercado da América do Sul, tipo... Eu entendo, sem preconceito, a África tá abaixo da gente, porque a África ainda tem um mercado menor no tênis. A América do Sul não é de ontem, né? Não é que a gente tá falando, agora o João Fonseca hypou, agora a América do Sul merece mais atenção. Pô, já tivemos o Guga, já tivemos o Guilherme Vilas, Marcelo Rios, né? Na Bandianda, o Potro. Dá pra ficar horas contando aqui os números. Então, desde a década de 70, 60, a América do Sul é uma das referências no tênis. Então, a escola argentina, bate de frente com os Estados Unidos, com a Europa. Quantidade, né? Só que é isso, eu acho que o tênis ainda é muito europeizado, né? Muito Europa e Estados Unidos, foca muito nos dois, assim. Não sei nem, daí eu já posso estar fazendo groselha, né? Eu não vou falar no que eu não sei, né? Mas talvez até lá dentro da ATP possa ter mais representação desses lugares. 100%. Então, eu acho que a ATP, como todas as entidades, ela tem a questão financeira, né? Basta ver que, primeiro, eles fizeram a mudança para a Ásia. Então, criaram toda uma estrutura lá na Ásia em setembro. Por que eu tô dando essa introdução? Porque a ATP às vezes fala, o calendário é engessado, não dá para mudar a gira sul-americana. Mas se vem nego com agulha lá com dinheiro, isso, né? Os caras abrem exceção, né? Então, setembro, adaptaram para... E por que eu acho que tem que fazer uma gira forte? Porque quando eles colocam o Masters 1000 na gira, vira que é obrigatório os tops virem, né? Tem até aquela questão que se o top não jogar o Masters 1000, ele perde os bônus financeiros. E agora é o que está acontecendo no Oriente Médio. Vai ter o ATP 1000 no Oriente Médio. Eu acho que a América do Sul merece ter um Masters 1000. Porque... Murray falou isso, não falou? Então, falou. E eu não estou falando porque eu sou brasileiro. Estou falando em questão de justiça mesmo, pelo mercado que a gente tem. Por que a Ásia já tem Masters 1000, o Oriente Médio vai ter Masters 1000? Se for ver, a América do Sul é o continente mais favorecido, né? Sim. Até a Oceania tem um Grand Slam,
A Ásia tem Masters 1000, agora o Oriente Médio tem Masters 1000. E a gente tem 3 torneios na pior época, entre aspas, do calendário, Sim. que já desvaloriza pra caramba. Você pega para um europeu, para ele vir pra cá, é como se fosse um Australian Open pra ele, a questão de tempo de viagem, de fuso horário. etc. Só que ele vai ganhar muito menos pontos e muito menos dinheiro vindo aqui, então não vale a pena. Então, pensando na cabeça do europeu, tá muito mal planejado hoje em dia, né? E basta ter interesse da ATP, porque eu acho que se tivesse mais grana entrando, talvez eles abririam um Masters 1000 aqui no Brasil ao invés do Oriente Médio, né? E o Oriente Médio nem tem o Faz Me Here, né? Não, tem nada. Quase nada. Você vê aquele Six Kings Slam, os caras pagaram mais do que a premiação recorde do US Open isso. pra Impressionante, fazer cara. 3 jogos lá, né? Não, É bizarro. é incrível. Mas vamos lá, uma última pergunta, até pra gente finalizar, que a nossa ideia era a gente vai ter que ter do parte 1 e 2 aqui, porque o negócio foi Star animal. Wars. A gente nem usou as pautas, cara. isso, Até agora a gente fez uma lista, a conversa gente vai usou gerando, 2. né, cara? É isso. Mas vamos lá, pensando em 2026, você, Guru, o que esperar do Guru Bigode em 2026? Esperar que eu sobreviva, tenha saúde. Vamos começar Boa, com expectativa. começar assim. Expectativa baixa é sempre bom, né? Mas eu sou contra expectativas altas, porque daí eu começo a prometer igual político aqui. Depois a galera vem Botar me em todos cobrar. os Grand Slams e tudo mais? Cara, sendo bem concreto, o meu objetivo é tentar dar o meu melhor todos os dias, que é a minha meta pessoal, assim, sempre busco minha melhor versão. Não vou ser aqueles clichês românticos, eu erro pra caramba todos os dias, mas eu acordo com essa mentalidade. E tentar aproximar cada vez mais o tênis da galera. É meio Boa. que um resumo que eu percebi pra minha bio. A primeira frase lá é aproxima o tênis da galera. Eu acho que é um resumo do que eu tento fazer. Então é tentar deixar o tênis mais popular com as redes sociais, né? Tentar trazer cada vez mais gente de fora. E a minha ideia também é participar de eventos igual esse, sabe? Começar Legal. a mostrar mais minha cara, porque é isso. No começo do ano passado eu fazia muito só cena de jogo. Daí a galera não criava tanta conexão comigo. Daí agora eu tô perdendo um pouco do preconceito com a minha voz, né? Que eu tava até desabafando lá no grupo do WhatsApp ontem. Talvez vocês vão ter que acelerar a minha voz, ainda mais depois de 2 horas falando. Mas eu me cobro muito também, né? E daí eu tô começando a pôr minha cara nos vídeos, eu sinto até que viraliza um pouco menos, né? Porque eu entendo, né? Não me sinto mal se a galera quer ver mais a cara do Djokovic do que a Sim. minha. Eu sei que eu sou mais feio que o Djoko é mais legal, tudo. Mas tentar aparecer mais nos eventos, né? Fazer mais parcerias, porque é isso, né? O tênis não tá só nas cenas dos jogos, né? O tênis tá nesse contato, a gente aprender junto, construir junto, então esse é meu objetivo, tentar trazer mais coisas além de cenas dos jogos esse ano pra galera, tentar trazer mais os bastidores, mais coisas, vai atrair isso. públicos diferentes também, né? E ninguém aqui é, cara, especialista, ninguém fez faculdade de jornalismo, cara. A gente aqui é 3 pessoas doidas por tênis falando. Então, eu acho que, cara, vai ter erro, a gente vai falar groselha. Sim. Às vezes a gente pode fazer uma análise que não tá com fatos e dados, a gente não traz aqui um mural de estatísticas. E tá tudo bem. Sim. E tá tudo bem. Às vezes, cara, eu falo besteira, eu até falo, cara, eu acho que a minha voz também é meio rouca. E tudo bem, sabe? Tipo, pô, minha Você até própria. brinca com A isso. Laura, minha noiva, fala às vezes, eu tô gravando um áudio assim, ela falou, nossa, você tá sem voz? Eu falei, não, isso é normal mesmo. Ela é... Mas tudo bem, então eu acho que assim, tem que aparecer mesmo. A gente, cara, no primeiro EP que a gente fez, inclusive, pessoal, quem for lá, vocês vão ver, assim, cara, era pós o carnaval, eu tava com o cabelo meio que platinado ainda, melhor nem desencana. Mas qual que é tatuagem de rena aqui. Saiu com os jogadores do Rio Open, não quer dar os nomes. Qual que é meu ponto aqui? Cara, putz, botar uma câmera na frente e pronto, cara. Sabe? Vai falando. O espaço, assim, pô, quando a gente começou era só mato, basicamente, né? Assim, putz, hoje o Guru tá com uma audiência maior, a gente vê vários outros canais que tá com uma audiência maior e a gente, igual ele falou, a gente trata ninguém aqui igual, sabe, um concorrente, cara. São os dois canais aqui que se conheceram e a hora que a gente, sabe, trocou uma ideia com o cara, a gente falou, a gente precisa, gravar um EP, que o cara Exato. é muito gente fina. Bater papo sobre muito tênis, gente né? fina, o cara é do bem, sabe o que fala, usou aqui exemplos, assim, que eu nem lembrava, sabe? Então, pô, assim, vamos disseminar o tênis no Brasil, Perfeito, cara. sim. E pronto, sabe? E acabou. Posso só fazer um parênteses rápido, né? Porque às vezes tem gente que quer também começar a produzir conteúdo e que fica me pedindo ajuda, né? Vem mandar comentário pra mim. E eu acho super legal, né? Até porque é isso, eu não vejo como concorrente, eu vejo que vai ser mais uma pessoa ajudando a trazer gente nova pro tênis.
A minha dica, né, não é nenhuma dica de especialista, mas se for para escolher uma coisa para quem quer produzir conteúdo nas redes sociais, é ter consistência, né? Vocês mesmos tinham falado isso. É isso. E pegar do exemplo do Alenzão. É igual academia, musculação, né? Vai ter dia que você não vai treinar bem, que você não vai ter tanta vontade de treinar, e mesmo se você não conseguir treinar tão bem, o objetivo é daí, sei lá, no dia seguinte você treinar. Tipo, se você tiver todo dia postando alguma coisa, vocês podem ver os números de todo mundo. Ninguém vai bater recordes no Instagram. A maioria dos meus conteúdos, na verdade, flopam. Mas eu tô sempre postando. Daí às vezes um viraliza, já valeu a pena, tipo, os outros que floparam, sabe? Então é ter consistência e regularidade. Boa, perfeito. E nisso aí você é especialista sim, velho. Isso aí você manda pra caramba. Então, parabéns. Acho que, cara, primeiro de tudo, muito obrigado por vir aqui bater 1h40 de papo aqui com a gente. Foi muito legal. Vamos fazer mais. Sim. E, cara, parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho. Continua firme e muito sucesso. E pra quem não segue, Guru Bigode no Instagram, ou você é maluco, cara, você tá perdendo um conteúdo de qualidade sobre tênis. Eu ouvi boatos que quem não segue o Guru Bigode é pecador, hein? Mas O Sinner. O Sinner não me segue, ó, por isso que o apelido é pecador. Mas eu queria terminar parabenizando vocês de novo aí, galera. Não adianta pedir pra seguir eles, porque quem já tá assistindo. Tá aqui, ó. Tá aqui. Mas Pede pro tio, pra tia seguir, pro primo. É isso aí, vocês sigam, Boa. porque é um canal bem legal aí. E eu fico à disposição para outras conversas, se for precisar. Vocês viram que tem bastante assunto, a gente fala bastante. E também no Rio Open a gente fazer collab aí, vai ter umas ideias legais também. Bora. Guru. E gostaria só de... Quer A gente tem que filmar a gente batendo bola, né, na quadra. Bom demais. Vai ter. A galera morre dessa curiosidade, porque até hoje acho que eu quase não postei coisa minha jogando, né? Tem muito Então, isso. Até entre eu e ele. A gente fala isso pra caramba. Direto a gente tá jogando, aí um faz uma jogada, já na hora já aparece quem que joga melhor. Mas calma aí, vocês vão ver vídeo sobre isso, vocês vão descobrir quem que é. Vai ter desafios. Bora. Mas a única regra pra eles jogarem comigo é que eu vou filmar do meu celular, porque sabe qual que é a melhor dica? Você ser o dono do celular quando você tá filmando. Que daí, Exatamente. coincidentemente, os melhores pontos que vão pro Instagram são sempre seus. Então a única regra pra jogar comigo é que só eu Nesse a filmo. lente tava suja, nesse eu apertei para gravar e tirei foto. Puta. Boa. E aí, só gostaria de aproveitar aqui também para agradecer o pessoal da ON. Quem tá vendo aqui, a gente tá de ON. Vai ser um apoiador nosso, um patrocinador nosso lá no Rio Open. Então a gente vai estar com os looks bem bacanas. Então fiquem de olho, que a ON Running tá com a gente agora aí. Boa, a camisetinha era só para dar um spoiler, pessoal da ON. Já chegaram as Coisa peças, linda. tá? Ó, nem tô querendo aparecer. Espera o Rio Open, que vai ser tipo um Fashion Week, né? É vai isso. ser, nossa, os meninos estão enjoados. Boa É uma demais. marca muito legal. Parabéns por apoiar os principais fenômenos do tênis, né? O João Fonseca e o Saque E Resenha. o Saque Ah, Resenha. É isso. Depois dessa, encerra nessa, o corte. Esse é o Melhor corte. propaganda aí. Guru, Boa. cara, Valeu, parceiro. sem palavras, obrigado de coração. Parabéns mais uma vez. E é isso, pessoal. Fiquem ligados que 2026 vai ter muito Saque Resenha, vai ter muito Guru Bigode e tamo junto. É isso aí, tamo de volta, 2026 tem muito mais, fica aí pra mais. Valeu, segue, aproveita, segue aqui, se inscreve, comenta, engaja bastante, que, enfim, Guru sabe o quanto isso é importante pra gente, né? Não? Boa. Mesmo sendo hater, pode fazer comentário negativo que ajuda no fazer, engajamento. Também agrega. A gente vai até responder, E beleza? obrigado a todo mundo que me apoia também. Valeu, galera. Valeu.